Começou. Pessoal, boa noite, muito boa noite para todos aí. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez aqui, né? Nosso segundo podcast do Galo Sem Censura. Na verdade foi um apelo, né, da cabistada, né, da comunidade cabista, que a gente tivesse uma mídia independente, com papo reto, papo direto. E aí com a colaboração dos nossos companheiros aí, Lacerda, Dudu, Eduardo Gomes também, que fica ali na produção, a gente está dando início ao nosso segundo podcast, que é justamente do Galo Sem Censura, né? Muita coisa acontecendo na cidade, muito tema relevante, e hoje a gente trouxe aqui um convidado, nosso primeiro convidado, na verdade, né, dos nossos podcasts, que a gente hoje, o papo aqui hoje é sobre o meio ambiente, sobre questões ambientais da cidade. É muita coisa que a gente tem para falar, mas a gente elencou alguns temas aqui, inclusive com temas da semana, de assuntos relacionados da semana passada para essa, onde a gente vai tratar também no papo de hoje aqui. Então eu quero primeiro dar meu boa noite para o nosso camarada Lacerda, né? Como a gente vem falando, vem fazendo um excelente trabalho de comunicação, apresentando os reais problemas que a cidade atravessa, né? E inclusive não só falando dos problemas, mas também apontando soluções, né? Meio de soluções para que a gente chegue aí a realmente ter um ambiente mais saudável em Arraial do Cabo, não só na área da política, mas no ambiente natural, cultural, enfim, os diversos problemas que esse município atravessa e não são poucos. Então, parabéns mais uma vez, Lacerda, e vamos dar sequência no nosso podcast, né? Galo Sem Censura. É um prazer mais uma vez dividir esse espaço contigo aqui. Prazer é meu, né? Agradecer ao pessoal que vem acompanhando, vem incentivando aí o nosso trabalho. Pedir desculpa mais uma vez tivemos um probleminha técnico aqui, então atrasou. Dar as boas-vindas aqui ao nosso amigo Fábio, né? Que é referência aí em meio ambiente. E como o Guti falou aqui, eu quero pontuar já as notícias que foram relevantes aqui durante a semana, que teve repercussão. Eu vou pontuar Fatos aqui. Da semana. Fatos da semana. Gente, esse é um quadro do nosso podcast. Fatos da semana com Lacerda, ele que está nativo aí na rua, ele que está sempre aí atento, né, no que está acontecendo no município. Tivemos 2 flagrantes durante essa semana e nada melhor do que o Lacerda, que esteve presente nesses acontecimentos, para trazer para a gente essas informações aí sobre os fatos da semana, Lacerda. Então, além de passar esses fatos da semana, a gente quer deixar pontuar aqui que a mídia da nossa região não está dando a devida importância a alguns acontecimentos que vem tendo aqui no nosso município, né? Que a gente entende que são de relevância e que toda a população deve e precisa ter conhecimento. Por isso que a gente faz esse trabalho de levar a informação da forma mais verdadeira possível, né? Falando com quem está passando. A gente fala com a pessoa que está passando o problema ali. Então ela vai externar e a população vai entender. Eu vou falar aqui para vocês. Um fato que repercutiu muito, né, não só no município, mas furou a bolha aí, foi uma extração mineral que estava acontecendo ali numa área que até então eu entendo como uma área de Restinga, né? E fui eu mesmo que fraguei ali e fiz aí as devidas denúncias nos órgãos competentes. Inclusive nós já descobrimos que o INEA esteve no local e fez um auto de infração ali, um auto de constatação, onde haviam inúmeras irregularidades. E o proprietário ali provavelmente vai ter que coçar o bolso aí e pagar a multa, tá? Vamos lá, outro fato relevante que aconteceu no município de Arraial do Cabo foi uma igreja na Prainha, uma igreja tradicional ali, com mais de 2 décadas, né? Ela teve uma reintegração de posse, o município tomou, né, de volta um espaço que foi concedido em outro momento por outro prefeito. Ele concedeu aquele espaço e a prefeitura agora pegou de volta ali. Então foi uma coisa que também repercutiu muito, né, mexeu muito aí com a nossa cidade. Um outro evento que aconteceu agora tem poucos dias foi o afastamento do interventor da Alcalis. Isso aí acho que mexe um pouco aí com o cenário aí dos ex-funcionários da Alcalis, né? A gente sabe que tem a massa falida, tem um grupo de interventores ali e chegou ao nosso conhecimento que o interventor foi afastado, tá? Temporariamente afastado de suas funções. Outra coisa que está mexendo muito com a cidade, uma coisa que é de suma importância, é um problema sério que mexe com milhares de vidas,
são ações demolitórias, ações de reintegração de posse que estão para acontecer nas comunidades do Caiçara e do Sabiá. A gente pode ver que a população está unida, a população está solicitando ajuda, estão pedindo socorro, né? Então, esses são os fatos que mexeram com o município essa semana, tá bom? Quero dar mais uma vez aí boa noite, agradecer quem está acompanhando e passar aí para o Guti aí para fazer a introdução aí do nosso amigo Fábio Fabiano. Vamos lá, Lacerda. Bom, primeiro, assim, diante do que você trouxe para a gente, já é de se espantar, pelo menos dar pelo menos uma curiosidade na gente, que como tantas questões acontecem no município de uma semana para cá, e a gente não vê, pelo menos em alguns casos, a atuação do poder público municipal, principalmente nos órgãos que deveriam ser competentes, que a gente está falando ali, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Habitação. Pelo menos essas três secretarias, elas deviam estar mais envolvidas, pelo menos melhor informadas do que vem acontecendo aqui no município. Bom, mas hoje a gente trouxe uma pessoa realmente que pode falar com propriedade sobre esses temas e outros temas relevantes do ambiente cabista, que é o nosso camarada Fábio Fabiano. Quero agradecer a tua presença, Fábio. Fábio, gente, para quem não conhece, ele é biólogo, analista ambiental aposentado, foi o primeiro chefe do escritório regional do IBAMA aqui no município de Arraial do Cabo, coordenou o projeto da criação da reserva extrativista. Hoje, se nós temos uma reserva extrativista marinha, mesmo com os problemas que a gente encontra nela, Fábio Fabiano teve um papel importantíssimo nessa construção desse projeto da reserva extrativista, além do trabalho que ele executou enquanto chefe do IBAMA aqui no município, né? Várias intervenções, fiscalização, enfim, um trabalho realmente irretocável que ele desempenhou ao longo dos anos aqui na cidade de Arraial do Cabo. E ele também é chefe da representação do Conselho Nacional das Populações Tradicionais. Então, por essas razões que a gente trouxe, como fez esse convite ao Fábio, para que ele pudesse estar trazendo informações sobre essas questões que a gente anunciou agora, né, com essas notícias de uma semana para cá e outros temas relevantes também aqui no nosso município. Então, Fábio, quero passar a palavra para você. Obrigado pela presença. Uhum. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo nessa mesa, né, no nosso podcast Galo Sem Censura. E a gente queria saber, né, vamos começar por onde, Lacerda? Vamos começar pela questão da mineração aqui na Restinga. Cara, primeiro prazer, né? Mais uma vez é um prazer. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pelo convite e pelas palavras aí de incentivo. Fui chefe do CNPT e eu fiz o movimento ao contrário do que geralmente fazem, né? O pessoal sai de Brasília para se aposentar nas praias. Eu saí da praia para ir para Brasília numa coordenação, né, a nível nacional, o que foi muito bom para a experiência e para os trabalhos a nível de populações tradicionais pelo Brasil. E a reserva realmente foi um ganho para Arraial do Cabo, apesar de muitos pescadores hoje ainda não terem ciência do que representa esse instrumento, né, para a vida dele. Mas, na realidade, estamos vivendo uma modernidade da reserva, né? E o futuro da pesca artesanal, na realidade, é um futuro bastante incerto, né? Devido a essa questão dos espaços, da especulação imobiliária, né, da própria mudanças climáticas também, né? Arraial do Cabo sempre dependeu de peixe de passagem, que é uma coisa que pode estar muito vulnerável hoje em dia. Perfeito, Fábio. Lacerda, eu queria combinar da gente começar pelos fatos da semana e depois a gente finaliza com a questão da reserva extrativista, até porque temos praticamente daqui a uma semana, né, nós temos uma audiência pública na Marina dos Pescadores que a gente merece toda a nossa atenção, e aproveito para desde já convidar você, cidadão cabista, você que tem aí um carinho pela reserva, que tem alguma participação dentro das atividades náuticas do município e da pesca principalmente, que possa estar atento nessa data, semana que vem, dia 19, uma audiência na Marina dos Pescadores, mas a gente vai deixar para falar disso daqui a pouco. Lacerda, qual o primeiro assunto que você destacou aí para a gente? O primeiro assunto que foi destaque durante a semana foi a extração mineral irregular, né? Porque houve uma autoconstatação, inclusive com possibilidade de multa até, né, de R$1 milhão, é o que está na nota do INEA. Então, eu acho que
é de grande relevância a gente debater, né? Para Com certeza. quem está por fora da história, faz uma breve introdução do que aconteceu na semana passada. Cara, acho que a galera viu, né? Eu tava passando pela Restinga, que é uma rota alternativa ali para entrada e saída, ainda mais com o recapeamento que está sendo feito da estrada aqui na Prainha, a gente decidiu passar ali por dentro. E eu me deparei com um movimento grande ali de maquinário e de caminhões e me surgiu uma curiosidade de saber o que estava acontecendo ali. Adentrei, né? Como a galera falou ali, caminhando tranquilamente, e me deparei com aquilo ali e até então procurei saber, porque poderia ser algo estatal, algo do Estado, mas a gente não sabia o que era, então procurei saber. E até então não ia fazer nenhum, só queria saber o que era. Quando eu me senti um pouco coagido, né, que o cara ligou para um, outro ligou para outro, aí botou na linha, aí falou quem era eu, que não ia saber o que ia acontecer comigo, aí a gente decidiu até entrar ao vivo para poder, uma forma de segurança, porque ali a gente estava ao vivo, então né, a possibilidade de acontecer algo ela foi reduzida. Sim. Então por isso foi o ao vivo naquele momento ali específico, foi para nossa segurança, porque eu me deparei com aquilo ali e a repercussão está aí e as coisas estão acontecendo, né? Em cima desse fato aí, outras coisas estão começando a aparecer. E eu queria que o Fábio, né, pudesse falar em cima, que ele deve ter visto aí a reportagem, deve ter visto alguma matéria. Queria que ele desse ali uma palavra em cima disso aí, Fábio. Em primeiro lugar, elogiar a tua atitude, né? Porque, na realidade, a Constituição ampara esse direito do cidadão, né? De se reunir e flagrar essas ilegalidades, né? Principalmente a questão ambiental, que afeta toda a população, a vida de todo mundo, né? E, na realidade, eu acho que a sua postura foi corretíssima, né? Você falou bastante baseado em cima do seu conhecimento, né? Já adquirido, né? Anteriormente, mas foi bastante contundente e esse debate com a pessoa lá na hora mostrou que a pessoa tem totalmente uma inabilidade em relação a essa questão da coisa pública, vamos dizer assim. Não é pelo fato de você ter uma área, seja comprada ou seja arrendada, seja lá o que for, é uma mineração baseada em lei federal, né? A questão também do meio ambiente, independente da questão do Estado, o órgão federal sempre vai ser supletivo, né? Independente da medida provisória 140, né? Não acabou a supletividade do IBAMA, por exemplo, sobre essas questões de outros órgãos municipais ou estaduais, né? Na realidade, ali foi inerente ao INEA, tanto que foi a autuação por causa da licença dada pelo INEA, mas nada impede de um órgão como o IBAMA, por exemplo, vir fazer uma fiscalização em cima do que já está acontecendo. Porque eu acho estranho, em primeiro lugar, uma licença que é dada para uma empresa, ou seja lá quem for, e na realidade não tem nenhum indicativo do que está acontecendo ali. Você não vê portão, você não vê cerca, você não vê placa, e é obrigatório ter a placa com o número da licença ambiental, né, quem é a empresa que está fazendo isso e qual é o órgão licenciador, né? E no caso houve essa licença, e parece que foi constatado pela autuação de ter excedido a licença normal, né, que foi dada. Então isso aí já é um problema sério e me deixa bastante abismado de não ter sido interditado. Porque se você tem uma licença ambiental, você extrapola aquela licença, é sinal que você fez coisas que não estavam previstas nessa licença. Então isso, na realidade, faculta a mais um crime, né? E, além disso, a questão dessa área que não estava dentro da licença, ela tem que ser recuperada. Então, como é que se continua uma extração de areia ou até mesmo futuramente, sei lá o que pode ser, né? Uma especulação imobiliária, alguma coisa nesse sentido, e, na realidade, se continuar a atividade sem a interdição, pelo menos da área que foi afetada, que não estava na licença, e a recomposição dessa área. Fábio, se me permite, eu queria te provocar nesse sentido, né, com relação à interdição dessas empresas. Bom, pelo que a gente viu no vídeo, pelo que ficou claro, e posteriormente até por conta da multa que foi aplicada nessa empresa, o homem que se apresentou como dono da empresa e se colocando como uma pessoa super poderosa, né, aqui é meu lugar, é a minha empresa que você invadiu. Bom, primeiro não tinha portão, não tinha placa, não tinha nada informando, não tinha uma cancela, não tinha, enfim,
Para todos nós é uma passagem de restinga. Eu fiz uma pesquisa breve e eu achei que no nome desse cidadão existem várias citações de processos, inclusive muitos processos desse por conta de extração mineral ilegal. Como que uma empresa dessa continua operando, continua funcionando e continua praticando crime ambiental? Porque a gente está falando, o que a gente está falando não é uma questão, falta de licença, vamos fazer uma multa e tal. É um crime ambiental. É um crime ambiental que precisa realmente ter uma sanção, precisa ter uma multa, uma aplicação de uma multa, mas essa empresa, por ela ter sido recorrente nesse tipo de crime ambiental, ela tinha que ter uma sanção maior, uma interdição. Como é que funciona isso? Então, cada órgão tem, né, no Pacto Federativo, né, a instância municipal, estadual e federal. No caso, a minha experiência é federal, mas lidando também com órgãos estaduais, mas o INEA trabalha de outra forma. Por exemplo, faz um auto de constatação para depois ir para o FECAM, né, ou para a secretaria, e aí realmente saiu uma multa lavrada e tal. A nível federal não se trabalha assim, a gente faz logo o auto de constatação, o auto de infração, a interdição, se for o caso, né? E a reincidência disso pode ser até multas diárias. Por exemplo, uma degradação ambiental como essa da mineração ou da Prococolagos na Praia dos Anjos, né? Eu tenho essa possibilidade de falar isso porque tecnicamente eu sei que está tudo errado, né? Então hoje a gente tem essa empresa lançando na Praia dos Anjos. Enquanto ela estiver lançando o esgoto na Praia dos Anjos, isso aí seria multa diária, como eu já fiz no passado. Só que na época era a prefeitura e, na realidade, o que você me perguntou é que tudo demora muito tempo, né? E as coisas, apesar de ter sido crime anterior e dependendo da tipificação desse crime, na realidade só é transitado em julgado que a gente vai ter a possibilidade de essa pessoa estar realmente respondendo por aqueles atos. Então eu acho que na realidade deveria ter sido interditado sim, né, ao meu ver, por exatamente não estar de acordo com a licença obtida ou a licença emitida, né? Uma pergunta dentro desse contexto. E a Prefeitura Municipal? Né? Nós temos aqui uma Secretaria de Meio Ambiente e nós temos várias áreas aqui do município que são de preservação ambiental, são unidade de conservação municipal. Perfeito. Ali é um parque estadual, compete ao INEA. E a Prefeitura? O que cabe à Prefeitura nesse cenário? Olha, eu acho que sempre as prefeituras, como são locais, né, responsáveis pelo território do município, eu acho que ela tem que estar sempre envolvida e me deixa extasiado esse fato de ela não ter ciência de nada, nem a Secretaria de Obras e nem a Secretaria de Meio Ambiente. Olha, então está faltando, na realidade, uma gerência maior desse espaço municipal. Né? Se essas coisas estão acontecendo, independente da licença ser estadual, eu acho que cabe ao município estar se antevendo a isso, né? E como a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão de áreas invadidas ou áreas de preservação permanente, que foram áreas que eram áreas públicas, municipal, e se transformaram em ambiente de moradia, né, de bairros novos que foram acontecer. Então, na realidade, isso tudo a prefeitura, como sendo a local, eu acho que ela tem que sempre estar se antevendo essas questões, né? Porque hoje você tem as áreas que foram invadidas públicas, mas e aí? O que o município fez na época e o que proporcionou de envolvimento social, né, de beneficiar essas pessoas que, na realidade, estão morando hoje nessas áreas públicas, né? Se eram municipais, por que o município não se teve? Ainda mais quando você tem categorias de unidade de conservação diferentes. A APA, por exemplo, é o que mais se tem hoje, que mais as prefeituras gostam, né? Eu sempre falo que desculpe, tipo reunião de condomínio, né? Se reúne e praticamente não se resolve nada. Mas as APAs, ela tem áreas que podem ser destinadas à moradia e tem áreas que são de preservação. Então, ela é uma categoria bastante diferente e com áreas com várias finalidades, né? Perfeito.
Lacerda, a gente esgota por aqui esse assunto, já passa para a próxima pauta. Eu queria aproveitar que ele entrou, chegou a falar da parte de ocupação, né? A parte que hoje é ocupada, hoje virou uma comunidade, são centenas, né? Milhares de pessoas, centenas de casas ali. Eu queria aproveitar e fazer a pergunta aqui do nosso amigo... Só para contextualizar para quem está assistindo a gente vai passar para a segunda pauta que foi apresentada, que é com relação aos moradores do Caiçara, né, que estão reivindicando junto ao Poder Público Municipal uma solução para o problema criado e gerado também pelo município, uma vez que permitiu a construção daquelas casas em local irregular. Então nós temos hoje uma ordem de despejo, desapropriamento da área, etc, etc. E aí a gente vai entrar nessa pauta agora já com as perguntas de algumas pessoas que estão participando aqui do nosso podcast. Lacerda vai trazer os questionamentos ali ao desconhecimento deles, né? E eu tentei fazer uma denúncia e eles me informaram que não tinha o papel para poder fazer a denúncia, me orientaram a fazer de forma remota, coisa que eu fiz, né? E aproveitando, já vou falar aqui, vou mandar um abraço para o Alcides. O Alcides falou que a prefeitura já teve uma guarita praticamente aqui dentro da Rebeste, né? Que realmente era da Guarda Ambiental, e o Poder Público não tem mais ali seus guardas, está desativado. Boa percepção sua aí, Alcides. Ali tinha realmente Guarda Ambiental, que estaria até mais próximo ali do evento, ali de repente teriam visto, né? Porque o que a prefeitura falou é que ninguém viu nada, que ninguém sabia de nada. Bom, até porque pela quantidade de funcionários que a prefeitura tem hoje, dá para destacar pessoas para estarem cuidando dessas áreas, vamos dizer, de preservação do município, que deveriam ser de interesse maior do município. Não, e só para comentar também, porque não tem papel, não pode fazer denúncia, isso é ridículo, né? Qualquer papel você pode fazer denúncia, não precisa ser um papel pronto para denúncia, né? O próprio punho e tal, e ser protocolado. Né? Porque o cidadão, na hora, ele reivindicou, ele disse, né, que quem é você, né? Como se um cidadão não pudesse estar ali questionando o que estava acontecendo ali no local, né? Como se, você é funcionário da prefeitura, como só um funcionário da prefeitura, algum órgão municipal ou enfim, ambiental que tivesse o direito de questionar o que está acontecendo na Restinga, que é um lugar comum a todos nós. Pela Constituição, todo cidadão tem esse direito. Ele não tem poder de polícia administrativo, mas ele tem o direito de se juntar mais cidadãos, então ele tem mais poder ainda para interpelar essas questões. Porque, veja bem, é uma coisa, uma licença de um órgão público é uma coisa pública. Então ela tem que todo mundo tem que ter a condição de ter essa ciência. Ninguém é obrigado a ler jornal, Diário Oficial do Estado, da União e tal, mas na realidade essas placas são exatamente para isso, para alertar sobre essa licença que foi dada, quando foi dada, o número dela, quem é o licenciado, na realidade, qual é a atividade para ser executada através dessa licença. E muitas das vezes você conclui o que você viu. Licenças que são dadas são extrapoladas, né? Ou não são respeitadas ou são exageradas, vamos dizer assim, passa daquela licença. Isso, você foi cirúrgico aí, porque foi realmente isso. A gente já imaginava que seria isso e o auto de constatação verificou, né, que realmente era isso. Eles tinham ali uma certa licença, mas eles extrapolaram totalmente ali o que estava previsto ali. Mas, dando continuidade aí já ao assunto lá dos bairros Caiçara e Sabiá, eu quero falar que o Marcos Nogueira entrou em contato aqui e ele fez uma pergunta / sugestão, né? Ele fala o seguinte, que o município precisa estudar um plano de ocupação, o município precisa estancar, o que acontece? Houveram essa ocupação nesses locais, nessas áreas públicas ou privadas, áreas de interesse ecológico, houveram. Então o município tem que fazer um plano para estancar isso, para acabar, né? A gente não está aqui para incentivar ninguém, mas incentivar isso. Mas o que já aconteceu, né? Então está ali, foram constituídas ocupações, moradias, então são comunidades que se estabeleceram ali. Então é o que ele fala, fazer um plano de ocupação através de moradia popular, remanejar o pessoal, seja o que for, né? Para a gente trazer a solução e, juntamente, estancar as invasões, estancar esse trabalho que a pessoa faz de entrar em área de interesse ecológico.
tendo em vista que a Arraial do Cabo é uma área com potencial turístico maravilhoso, que se a gente conseguir manter um controle, manter né, uma coisa bacana, para que não tenham essas invasões descontroladas, para que no final não vire o que virou hoje, que é um problema social, porque que fique claro, o problema social que está instaurado hoje, as moradias que estão para serem derrubadas, lá atrás o poder público, o Estado, o município, se fez omisso, ela não fiscalizou e as pessoas entenderam que era um local que estava ali a ermo, decidiram adentrar, fazer suas casas. Muitos que entraram não estão mais lá, venderam. Na verdade, a maioria dos ocupantes hoje, eles compraram aqueles espaços ali, aqueles terrenos ou casas que começaram, e hoje eles estão sendo surpreendidos, né? Pelo que está acontecendo. Então, eu quero parabenizar a sua colocação aí, Marcos, e passar para o Fábio aqui para ver qual é o entendimento dele em cima desse ponto seu aí. Eu acho que, como eu falei antes, eu acho que a prefeitura lá atrás, né, o Sabiá, eu ainda participei de algumas fiscalizações, Caiçara não me lembro, mas elas são áreas diferentes. Uma particular, né, tem dono e tal, por isso a ordem de despejo, e a outra é a área pública, que na realidade eram áreas ambientais. É bom a gente também esclarecer sobre essa questão de áreas, né, de preservação permanente. São várias categorias. A área de preservação permanente, geralmente, é aquela faixa perto da praia, né? Então, ela tem, a nível de 300 metros, dependendo da vegetação, são áreas de preservação permanente. Então, são áreas que não podem ser construído nada. Ninguém vai poder construir, nem para morar, nem negócios, né? Nada disso, porque são áreas que devem estar livres pela questão realmente ambiental. E as outras áreas, como, por exemplo, Sabiá, ela teria algumas áreas que foram sacrificadas ambientalmente, né? Mas, na realidade, por terem sido áreas públicas do município, que eu me lembro, né? Tem praças, ruas e tal, o município, em todo o loteamento mesmo, já está estabelecido que ela tem uma área, né, própria para o município, praças, etc. Então, eu acho que, sendo uma unidade de conservação categoria APA, área de preservação ambiental, você tem áreas que podem ser áreas de sacrifício para isso. Então, deveria ter sido feito na época da invasão, né, de áreas públicas, ter trabalhado algum remanejamento de área, algum assentamento, alguma coisa nesse sentido, né? E geralmente não tem. Então, se a prefeitura que é dona se mostrou omissa na época, né, e não fez nenhum tipo de atividade fiscalizatória que identificasse essas pessoas, e aí sim promoveriam, de repente, uma área para isso, né? E a gente vê hoje que se tornou um bairro que ilegalmente surgiu, né, de uma invasão de áreas públicas, e eu acho que a prefeitura, mais uma vez, ela peca de não ter acompanhado, não ter trabalhado em relação a essa questão socioambiental, né, esse problema. E um ponto, você explanou muito bem, e um ponto também que contribui para que a gente tenha uma reflexão muito importante, é que muitas dessas pessoas que estão nessas áreas, elas pagam IPTU. Tem gente que paga IPTU, fez um lançamento predial. Como que pode, né? Entendeu o que eu estou falando? Paga água, paga luz. É um ponto assim, muito importante nesse cenário todo, né? Nesse evento aí. Fala aí, Guti. Não, então, a gente tem aqui uma questão do nosso querido amigo Max Prates, inclusive está se tornando doutor também na área ambiental. Um abraço aí, Max. Mas antes, para você a pergunta, Fábio, mas antes eu queria seguir nessa linha, porque foi dito aqui, né, que existe ali uma área que é propriedade particular, né, no Caiçara, uma área pública que compreende o Caiçara e o Sabiá. Perfeito. E a pergunta que eu faço é, dentro desse contexto, sendo particular ou público, o município, junto ao proprietário desse terreno, eles não tinham a obrigação de fiscalizar e de impedir que isso acontecesse, chegasse onde chegou, porque Lacerda disse, pagam IPTU, provavelmente pagam a Enel, fornecimento de energia elétrica. Com relação ao saneamento, eu não sei, mas possivelmente também tem a água ali da Procolago. Muitos têm água. Né? Tem hidrômetro? Muitos têm, pagam conta de água. Então, assim, eu retomo a pergunta, né? Como que o proprietário do terreno e a Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo e o Estado, né, o governo do Estado do Rio de Janeiro, deixaram com que a coisa chegasse a esse ponto? Não é obrigação deles cuidar, fiscalizar e evitar que isso aconteça? Com certeza. Ele é o dono, então ele tem que, né, ter todos os aparatos que mostram a sua propriedade.
que são cerca, né, portão, alguma limitação dessa área que é propriedade particular, né, e de exercer isso. Mas, na realidade, veja bem, a prefeitura poderia permutar áreas, né? Sim. Sendo propriedade particular, então pode permutar a área. Por isso que essas áreas públicas que a prefeitura detém nesses loteamentos que foram legalizados são super importantes exatamente para ter como um arquivo para essas possibilidades de troca de áreas, né? Para onde você possa assentar as pessoas. Agora, sendo uma questão particular e a posse, né, o proprietário não se mexeu para isso, fica muito difícil de hoje você tentar reverter essa situação, porque ela continua sendo particular. Então, acho que o papel realmente fundamental seria da prefeitura de tentar fazer essa permuta dessas áreas, para que essas pessoas, o dono proprietário, possa ter outras áreas, né, onde ele possa ser o novo dono dessas áreas, que seria a pública da prefeitura. É uma forma de você tentar minimizar esse impacto social. Resolver, compensa o cara lá, exatamente. é mais ou menos isso. Posso trazer aqui a pergunta de Max? Pode, antes da pergunta de Max, eu só queria... Não é pergunta não, é um cara que diz que é muito seu amigo, que foi criado com seus filhos, que está te mandando um abração, que é o Guilherme Silva. Ele botou aqui, ó, Lacerda, conheço o Fábio Fabiano, passei parte da minha infância com os filhos dele. Saudade, que bom que ele está de volta na nossa cidade. Manda um abraço para ele, sobrinho do Adécio, lá perto do bar do Baiano. Ah, pode crer. Bar do Baiano, grande na Baiano. Rua Franco Moreira. Rua Franco Moreira. Um abração, é meu amigo índio, Tá. Guilherme. Obrigado, Guilherme. Tamo junto, abração. Grande Tá abraço aqui, aí, Guilherme. Pô, Pode recordar essa área aí, realmente morei ali na rua, né, Franklin Moreira há bastante tempo, e a gente estava sempre ali no bar do Baiano, o grande Baiano, né, Pandeiro. Fez muito show aí em Arraial do Cabo no passado, a Mena Maial, né, que foi diretora do Centro Manuel Camargo. E boas lembranças ali, Guilherme. Um grande abraço para você aí. Então, essa questão de eu não estou de volta, né? Porque eu acabei me aposentando pelo CMBio, na realidade, mas continuo militante nessa questão ambiental. E aí gostaria de dizer que eu não sou advogado, mas tenho muita prática, muito conhecimento prático, né, dos embates, né, dessa questão ambiental e social. E queria dizer que essa questão ambiental, geralmente, ela gera problemas sociais, como o social gera problemas ambientais. Elas estão interligadas, né? E é importante a gente dar essa conotação também de que a gente não é bicho-papão. Na realidade, a gente cumpre uma legislação e o papel de quem trabalha sério é cumprir essa legislação, né? E não se prostrar para problemas políticos, né, interferências políticas ou financeiras, né? Então, eu me orgulho de ter feito um trabalho, na realidade, bastante austero, né? E a gente não é, vamos dizer assim, perseguidor, né, ocupado de estar exercendo a função digna, né, de você fazer o seu trabalho corretamente, né? Então a gente nunca foi contra invasão, cidadão, nada disso. A gente simplesmente cumpria a legislação ambiental, que hoje a socioambiental é exatamente esse elo, né, de ligação do que é ambiental, que todo mundo tem esse direito, né? Assim misturando com a questão da reserva. Todo mundo tem direito a um meio ambiente equilibrado, está na 225 da Constituição. Então não cabe a ninguém, ou por ser cabista ou por ser pescador, de, na realidade, degradar o meio ambiente de Arraial do Cabo, marinho principalmente, ou terrestre, né? Eu lembro aqui que o município tem várias unidades de conservação municipais que estão largadas. Enquanto isso, a gente vê como se fosse um vampiro colado na reserva extrativista, né? Que são atribuições totalmente diferentes, né? E trabalhar junto é muito sadio, desde o momento que você cumpre o teu papel municipal de preservar as unidades municipais, que poderiam estar gerando recursos para o município, poderiam estar trazendo visitação, trilhas e etc. E hoje a gente não vê, são largados. Eu trabalhei em Brasília, a gente tinha o fundo
de compensação ambiental. Então, todo empreendimento que tem aí a RIMA tem que ter uma compensação ambiental. E a gente não conseguia botar dinheiro dessa compensação federal no município, porque as unidades não estavam no cadastro federal de unidade de conservação, não tinham os seus mapas geoposicionamento, relevando o que tem de importante naquela área de unidade de conservação. Né? Não só a questão ambiental, a questão mineral, como a gente está vendo agora, né? A questão também das áreas que não podem ser ocupadas e as áreas que podem ser ocupadas. Né? Para isso tem que ter um cumprimento da legislação, projetos, etc. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu botar dinheiro nas unidades de conservação municipal exatamente por isso. Ela existe no papel, mas não existe, na realidade, na prática, né? Onde a gente possa conhecer melhor essas virtudes, né, paisagísticas, ambientais de Arraial do Cabo, né, e que, na realidade, precisa ser descoberta, precisa ser, né, divulgada e trabalhada e trazer recursos para essas unidades, para o município, para a preservação e para o ecoturismo. Né. A gente está vendo hoje o caos na reserva, né, nesse turismo totalmente predatório, né? A gente está vendo hoje a destruição das dunas, das praias pelos bugres, parece que saíram de dentro d'água, venderam os barcos para a terra e agora estão destruindo a praia do Pontal. Você não tem mais duna na praia, na beira da praia. Né? Isso o que vai trazer com essas mudanças climáticas? O que protegeria Arraial do Cabo, né, da invasão do mar, hoje está mais prejudicado e mais vulnerável. Né? Quem é cabista sabe disso. Trocava o vento e a areia da Praia Grande com a Praia dos Anjos. Né? E as lagoas, as pitangueiras e tal, hoje você não tem mais isso. Né? Arraial do Cabo é uma linguada do mar. Né? E some. Fábio, já que você entrou na minha área, que é o turismo, né? Falando sobre um planejamento, né? De um parque e tal, eu queria contribuir, Lacerda. Eu queria falar um pouquinho sobre do que eu penso sobre essa situação do Caiçara. Não sou profissional da área ambiental, mas sou da área de turismo e um apaixonado pelo ambiente que a gente vive. Claro. Eu acho que é o seguinte, olha só, você bem direto e franco como eu costumo ser. Primeiro, vamos lá, vamos do beabá da história. Primeiro, existe unidade de conservação, existe um território que tem que ser ocupado. Se o poder público municipal, que tem a obrigação de tratar desse território, não cuida, não fiscaliza, se um proprietário de uma área particular não cuida, não fiscaliza, não intervém naquele ambiente ali, amparados pela lei, porque não adianta intervir igual o cara da mineração fez aqui, que foi um estrago na natureza, sem licença, sem nada, que não é por aí. Eu me considero um protetor ambiental, só que também sou protetor social. Então a gente tem que ter clareza das situações. Vamos lá. Então existe um território que precisa ser cuidado. Normalmente o território é cuidado a nível municipal, estadual e federal. Perfeito. A partir do momento que o poder público deixa isso acontecer, isso vira um problema social. Nós temos casos que aconteceram recentemente aqui, porque Arraial do Cabo vive na especulação imobiliária, vive sendo atacado por grandes empresários, etc, etc. Tivemos 2 casos de derrubada de casa aqui recentemente. Um foi no Parque das Garças e o último foi em Monte Alto, uma área enorme também, que derrubaram casas, aquelas meia-água, né, que chama, né, aquele casebrezinho de um cômodo, etc. Um foi no Parque das Garças, ali chegando em Figueira, e o outro foi em Monte Alto. Só que nesses 2 casos, nessas 2 ações, não tinham pessoas morando ali. Era o início da história, já tinham construído as casas, já tinham desmatado, estava lá com uma gambiarra de energia elétrica. Essa é uma situação, na minha avaliação, tem que derrubar. Agora, nesse caso em específico dos moradores do Caiçara, as pessoas estão morando lá há mais de 8 anos. Como a gente já falou, alguns pagando IPTU, alguns pagando energia e outros pagando a água que é consumida no local. São pessoas que trabalharam, que juntaram dinheiro, investiram e construíram porque deixaram fazer. Deixaram sonhar, né? Deixaram fazer. Inclusive, nós temos uma política nacional de habitação também, né? Tem a de preservação ambiental e tem de habitação. Então, cabe a quem? Na minha avaliação, cabe ao poder público municipal, ao poder público estadual, darem uma solução para esse problema, porque foi um problema gerado por, inclusive, o próprio proprietário, quem tem que entrar nessa discussão também. O proprietário da terra que teve sua terra invadida, ele tem total direito de reivindicar na justiça os direitos de que ele adquiriu aquele pedaço ali. Mas, por outro lado, ele também não cuidou da forma como deveria para que as pessoas se instalassem lá durante tanto tempo,
essa quantidade enorme, são, se eu não me engano, 600 casas. É muita casa, irmão. 600 casas, é bairro. muita coisa. Então, assim, o que vai fazer agora? Então chega uma ordem judicial, tira todo mundo, derruba todo mundo e vamos fazer igual o prefeito de Cabo Frio, que enfiou todo mundo, os moradores de rua, mandou para outra cidade para ficar de indigente em outro município, uma covardia do caramba. Não vão, porque são cidadãos, porque são trabalhadores, são famílias que estão ali, crianças, idosos, pessoas que trabalharam a vida inteira para estar naquele lugar e que se estabeleceram ali por conta da omissão do poder público, seja ele municipal, estadual ou até do proprietário do empreendimento. Então não é justo, você, veja bem, eu estou falando aqui como turismólogo, e que compreendo que aquelas áreas ali, todas as unidades de conservação desse município, elas têm que ser muito melhor planejadas, estruturadas, para que a gente tenha um outro tipo de turismo na cidade, principalmente voltado para a atividade de ecoturismo. Essa é a minha avaliação enquanto profissional de turismo. Agora, eu não posso simplesmente virar as costas para um problema social gravíssimo que está acontecendo nesse momento. E cabe sim, a obrigação de resolver o problema é quem gerou o problema, quem deixou com que aquelas famílias se estabelecessem ali. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu queria abrir aí para o debate, ô Lacerda, com relação a isso que eu falei, e depois passar a pergunta do Max aqui para o Fábio. Cara, eu concordo plenamente com você, é mais ou menos um entendimento, a gente já vem conversando isso aí, a leitura é perfeita, cara. É omissão do poder público enquanto fiscalizador, ocupação das pessoas que entenderam que era realizar o sonho dela ali, e hoje é o problema social, cara. Porque você não pode apenas chegar lá e cumprir uma ordem de reintegração de posse, derrubar todas aquelas casas e deixar o pessoal à mercê da própria sorte, ao relento. A pessoa vai fazer o quê? Essa é a realidade, esse é o fato agora. Não tem o que fazer que não seja a manutenção daquele conjunto habitacional que virou ali, cara. Você tem que procurar o caminho, inclusive fiquei sabendo que a prefeitura começou a se coçar, começou a se mexer, né? Que é um dos atores, é o ator principal. Até na área particular, tem 3 atores, o ocupante, o proprietário e a prefeitura, que tem que se mexer para poder achar uma solução. Porque o que nós não podemos aceitar e não vamos aceitar são milhares de pessoas, são centenas de famílias ser jogadas na rua, cara. Foi perfeito. Omissão, ocupação, agora é habitação. Tem que ver o que vai fazer para esse pessoal, tem que manter a casa deles. Mas faz aí a pergunta do Max para a galera. Só antes disso, eu queria só dar um testemunho em relação a um trabalho que a gente estava fazendo lá em Tamoios. E aí eu não quero assim levantar esperança, mas é interessante que vocês saibam também disso, o cidadão saber um pouco mais dos seus direitos. Então a gente estava trabalhando, multando todo mundo que invadiu áreas de preservação permanente, né, com terrenos de particulares, etc. E a gente foi, o Ministério Público estava presente, o procurador, né, estava presente, aliás, aqui elogiar o doutor Mitidieri, que é um dos poucos procuradores que vai né, em loco nas situações. Né? E a gente estava começando a multar todo mundo das casas construídas. Porque o que acontece? Você tem uma rua, aí você tem os terrenos de preservação permanente da Mata Atlântica, taralau. E aí você vê essa expansão dessa rua, já avança para mais uma rua, e aqueles terrenos que estavam ali de preservação permanente já tem gente morando, construindo, etc. E tal. E aí, eu não sei agora dizer o número do decreto certo, mas vou ficar devendo. Existe um decreto, que eu acho que é de 2018, que se você já está há 5 anos construído, morando numa determinada situação, já houve a degradação ambiental, na realidade você não pode mais fazer nada contra aquilo, a não ser que seja uma poluição que todo dia esteja presente, que ela seja diária. Então, depois desses 5 anos você construir, você continua poluindo durante esses 5 anos e depois disso. Então, na realidade, a gente teve que parar de fazer as autuações, porque a pedido do próprio Ministério Público Federal, na hora lá, e aí, como vocês falaram, tinha já luz, já tinha água para ser instalado, e às vezes nem tinha casa. E aí o que faz a gente faz e o Ministério Público faz? Primeiro é suspender todas essas vamos dizer assim, luz e água. Por quê? Porque aí você dificulta as invasões. Né? Mas no momento que você começou a aplicar as multas e o Ministério Público mandou parar, e a gente paralisou isso porque já tinha passado dos 5 anos dessa pessoa, já está estabelecida nesta área.
né? Não sei se aí no caso particular a diferença, mas lá eram áreas, terrenos já particulares, comprados, e na realidade alguns foram invadidos e essas pessoas ficaram lá. Quer dizer, então esse decreto, acho que de 2018, se você não fizer nada, nenhuma autoridade, municipal, estadual, federal, fizer nada contra essa moradia, essa degradação daquela área lá, você já não pode mais fazer nada contra essa pessoa. Perfeito. Né? Eu vou ficar devendo isso, não quero levantar expectativa, mas isso aconteceu com a gente a nível federal, trabalhando em Tamoios, a gente parou esse trabalho de autuar todo mundo, exatamente porque o Ministério Público chegou à conclusão que não deveria fazer aquela área porque já dada como perdida, então vamos daqui para frente. Não pode daqui para frente criar uma outra rua, descaracterizar a área, né? Porque a invasão sempre é assim, a primeira é queimada para descaracterizar a área, a limpeza, né? Aí você vê que a mata já não dá para você saber do entorno, né? Pode ser a mesma mata, mas ali o que era e o que não era. O que a gente faz muito? Entra no Google e pega a imagem de anos atrás para provar que aquilo ali era isso, é aquilo. Isso é válido a nível judicial, né? Então, só lembrando que tudo que for errado de 5 anos e ninguém fez nada, não pode fazer agora. Perfeito. Está entendendo? Perfeito. Vamos lá. Guti Lacerda, gostaria que perguntasse ao Fábio qual a opinião dele sobre o projeto de lei 1546 de 2016, cuja tramitação no momento está parada na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de autoria do então deputado Jânio Mendes, que solicita a desafetação da chamada, abre aspas, área de risco de Monte Alto, também conhecida como Poças. É aquela área ali logo no início o Istmo, né? Mais perto da lagoa com o mar. Complementando, desafetação em relação ao Parque Estadual da Costa do Sol. Sua opinião? Cara, eu acho o seguinte, parque tem geralmente uma área muito grande. Parque você só pode ter, na realidade, visitação, pesquisa, etc. Né? E eu não sei se a área toda que ele está falando de desafetar e tal, mas eu acho que é viável você desafetar alguma área dentro de um parque para que você ocupe essa área, vamos dizer, com moradia. Creio eu que seja para isso. Sim, né? sim, Porque, sim. Ao mesmo tempo, você vê, foi o que eu falei antes, existem áreas que você não pode, ninguém pode morar. Não pode ter negócio, não pode ser invadido, não pode ser construído, não pode nada disso, porque são áreas de segurança, né? Áreas de preservação permanente, que são criadas exatamente para isso, para que você não tenha uma evolução do mar, que você tenha vegetação natural, nativa, né? Para que o mar não avance com tanta facilidade. As dunas foram criadas exatamente na subida e descida do mar, né? Há 4 milhões de anos atrás, Restinga de Maçambaba, né? Lamego, que é um geólogo que tem essa teoria, né, dos muxuangos, pessoal que saía de São Pedro da Aldeia antes dos índios, né? Eram os muçuangos, então eles migravam, eram coletores, né? Então andavam por essa restinga toda. E essa restinga, na realidade, é uma restinga que tem uma característica diferente das outras. Nós temos 3 cordões de restinga, né? Com 3 microambientes, microclimas. Né? Primeiro, aquela que é mais perto da lagoa, que é hipersalina, 60 partes por mil, então aquele microclima é diferente do meio, onde está a crateia intermédia. A nossa orquídea, né? Sim. E que ela chama crateia intermédia porque ela está exatamente no cordão intermediário entre aquele primeiro cordão que sofre mais a influência do mar, o outro mais, né, no meio das duas, né? Tem um microclima especial e é perto da lagoa. Da lagoa. Lagoa, no meio e praia. Então, é exatamente por isso que formou esse cordão, por causa da subida e descida. E toda essa areia veio, na realidade, do Baixio de São Tomé, né? Que até hoje a gente pode sofrer influência de grandes empreendimentos na zona costeira exatamente por isso, né? Como Porto do Açu, né? Como esse porto de Macaé, o Porto de Jaconé que querem fazer. O grande problema é que hoje você não soma os impactos dessas obras que estão na zona costeira. Sim. Então, primeiro a sofrer o quê? O cidadão que não pode mais ir à praia, o pescador que não pode mais pescar naquele pesqueiro que era, e esse carreamento de todo esse sedimento de dragagem para fazer esse... Você vê, tem estrada dentro do mar, né? no Porto do Sul, né? Que vai lá 2, 3 quilômetros, sei lá quanto. E toda essa movimentação dessa terra para fazer isso, ela carreou
e veio como aqui. Então a gente tem problema no Rio São João de assoreamento, vai agravar mais ainda. A gente tem em Arraial do Cabo, a gente tem no canal de Itajuru, a gente tem em Rio das Ostras. Então todos esses municípios, e na realidade o empreendimento, ele, no licenciamento, ele só leva em consideração a questão local, como o impacto fosse local, e não é local. E essas comunidades todas, essas cidades, ficam sem fazer parte da discussão da audiência pública, do licenciamento, porque o órgão estadual geralmente limita o impacto ao local, e na verdade não é local. E o somatório desses impactos todos juntos? Cara, a sinergia entre os impactos, entre as obras, não são considerados. Essa hora, Lacerda, eu fico assim, feliz de ter convidado o Fábio, porque essa hora a gente lembra, né? Que a gente é parte disso, né? Com certeza. A gente é parte dessa grande natureza, a gente faz parte desse planeta, e cada ação, seja um micro lixo, um lixo, ou seja uma coleta que a gente na nossa casa mesmo, por vezes, às vezes não bota o lixo separado, o úmido do seco, o que isso impacta, né, no nosso ambiente como um todo, na vida das pessoas como um todo. O Fábio trouxe agora um exemplo que, pelo menos, para mim passava desapercebido. O que lá no porto, lá do Açu, ou outro porto qualquer, o que aquela obra trouxe de impacto aqui? Ele acabou de falar para a gente, porque a gente, né, a gente não estuda na área, a gente não é da área ambiental, então às vezes esse tipo de percepção passa batido. Mas cada interferência do ser humano nesse planeta, na natureza do planeta, faz com que haja um desequilíbrio. E esse trabalho que você fez essa semana, impedindo que aquele camarada extraísse mais terra, minério, mexesse com aquele ecossistema ali, foi um trabalho fundamental. Com certeza. Agora, essa coisa, eu fiz um documento a pedido do pessoal de Macaé, né, do SOS lá, Shoporto, né, de Macaé, e fiz esse levantamento e peguei aqui na região do Lago várias entidades, desde Rio das Ostras, Barra de São João, Cabo Frio e Arraial do Cabo, de entidades que não sabiam que poderiam estar sofrendo esses impactos. E não participavam das reuniões. Sim. E aí a gente fez esse documento, botou lá, mandou para o Ministério Público Federal, sobre essa questão da participação dessas populações, dessas comunidades, desses municípios, na discussão dos impactos lá do Porto do Açu, que ninguém estava, né, se ligando mesmo. Se ligando nessa questão. Pô, mas vem cá, como assim que é local? Ninguém vai mexer milhões de metros cúbicos de sedimento e aquilo vai ficar ali no município. Sim. Ora, e as correntes marinhas de Sim. tudo que veio aqui e formou isso tudo, né? Eu queria fazer duas contribuições em cima do que o Fábio falou. Em cima da pergunta do Marcos, o Marcos falou de Monte Alto, alguma área ali de risco. Isso. Então, o que acontece? A única coisa que impede, por exemplo, a aplicação do REURB, né, que é a regularização fundiária, é realmente a área de risco irreversível. Se for irreversível, realmente é o único impeditivo. Até a área de preservação é passivo de regularização fundiária. Até a área de preservação. A única área que é impossibilitada de fazer regularização fundiária é a área de um perigo irreversível. Ali não tem como reverter. Então talvez seja alguma área, uma área que pode alagar, uma área que pode haver um deslizamento, essas áreas não são passíveis de regularização. Todas as outras são, inclusive as áreas de preservação ambiental. Como já foi dito em outros momentos, as áreas do Sabiá e do Caiçara, elas são passíveis de regularização fundiária, elas são passíveis de REURB. Tá? Então pode ser feito ali, pode ter a aplicação desse projeto para solucionar esse problema aí. Inclusive mandar um abraço para o nosso amigo Léo, que andou dando aula essa semana aí, deu várias aulas aí para a prefeitura da aplicação do REURB, tá? O Léo, que também já foi secretário de habitação em Arraial do Cabo. Basta o poder público estar inclinado favoravelmente para poder fazer a aplicação da lei. Porque dos requisitos é que se esses locais não tiverem os equipamentos públicos que são exigidos para a aplicação da lei, que o prefeito se comprometa dentro de 5 anos de instalar. Porque você não pode só apenas aplicar a lei. Para aplicar a lei, tem que ter uma creche, tem que ter um posto de saúde, tem que ter alguns equipamentos públicos, além de água, além de rede elétrica. Então, se o prefeito se compromete que dentro de 5 anos serão instalados esses equipamentos públicos, pode haver ali a regularização fundiária e resolve o problema de todo mundo. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, Fábio, foi a respeito dos bugs. Os bugs, eles estavam numa crescente desordenada, estava um negócio meio perdido. Fizeram um projeto onde eles catalogaram, fizeram ali
botaram um número de pessoas e criaram até uma rota. Se eu não me engano, dentro da areia eles entram um pedaço pequeno da Praia Grande ali. O que tem é muito bugre clandestino, fora desse nicho de 100 bugres ou 120, que não respeitam. E aí a fiscalização não sendo uma fiscalização efetiva, inclusive fica um fato curioso aqui, que eu quero até, nesse caso, eu quero até parabenizar o prefeito de Cabo Frio, porque foi o prefeito de Cabo Frio que proibiu os bugueiros de Cabo Frio a fazer bagunça em Arraial. Porque a fiscalização de Arraial do Cabo não deu conta de proibir os bugueiros de Cabo Frio fazer bagunça aqui na Alcaeira, enfim. Resumindo, o prefeito de lá falou assim, ó, se vocês fizerem bagunça em Arraial, vocês vão perder a licença de vocês aqui. Então, essa parte de bug é meio que o que... A gente não está passando pano para nada, não. Mas fizeram um ordenamento ali, o cara estão respeitando. Então, dentro do que estava, dentro daquele crescimento desordenado, sem como é que se diz? Um regramento, estava muito pior. Hoje houve um regramento. Óbvio que a gente entende todas as preocupações, mas só um adendo só para ficar esse... Não é que é defesa, mas só para mostrar que a galera está se comportando ali dentro do que foi pré-estabelecido. Não, tranquilo. Eu queria só comentar essa questão do APP que pode ter assentamento, essas coisas. Eu não sei se pode ter regularização fundiária, mas alguns projetos sociais podem ser aplicados dentro do APP, mas sempre lembrando que ela vai ter sempre que ser recomposta no momento que acaba esses projetos. Agora, assentamento eu não posso afirmar isso. Sobre a questão dos bugs, é o seguinte, o que me deixa assim, pasmo é em relação a de não ter nenhuma legislação municipal sobre isso. Até hoje eu não vejo uma dedicação do município para impedir essa detonação das dunas ainda da Praia do Pontal. Tem circuito dentro de áreas aí que são áreas da Alcas antiga que pode fazer muito bem isso. Não precisava destruir as dunas, né, da beira da praia. Quem conhece bem, né, Arraial Praia do Pontal, tinha uma estrada de terra ali, né, paralela à praia e tal, e aí ela já não existe mais a duna, está tudo nivelado do mesmo jeito. E até as dunas que caem para a praia, no taludezinho, elas também já não existem mais, porque nego entrava, saía, tal, né? Então, essa resistência, ela passou a não existir mais. E uma coisa que eu queria trazer para o debate é o seguinte, estamos falando de bug tem placa. E quadriciclo que não tem placa, pode andar na rua? E aí o município de Arraial do Cabo ele pode passar por cima da lei federal ou da lei estadual de veículos emplacados? Porque o quadriciclo ele não pode andar na rua, porque não tem placa. O quadriciclo foi feito para fazendas americanas e tal, tanto que nos Estados Unidos você saiu com o quadriciclo na rua, o nego prende o quadriciclo. Porque como é que pode não ter placa um veículo andando na rua? Ué? Aí não consigo entender isso. Quer dizer, o município de Arraial do Cabo ele pode legislar sobre a questão local, eu sei, está na Constituição, né? Agora, abolir as placas e transformar um quadriciclo em um veículo que anda sem placa? Eu vou além. Falei sobre isso na nossa conversa passada. Os trechos ainda vão ser liberados aos poucos. Na minha avaliação, né, Arraial precisava realmente de uma transformação no planejamento turístico do município. E aí entra também essa seara envolvendo bugs e quadriciclos. Por quê? Hoje a gente está cansado de ver aí, quem presta atenção em documentários, em jornais, etc. e tal, a gente está cansado de observar o assunto que está rolando no momento, que é justamente a questão do clima, envolvendo o clima, a poluição ambiental, a degradação do planeta, as catástrofes ambientais decorrentes das circunstâncias em que o homem provoca no ambiente. Então nós temos um município, que ele é todo ele amparado por leis de preservação ambiental permanente, etc, etc, etc. São várias unidades de conservação, municipal, estadual, federal, aqui no município de Arraial do Cabo. E o que mais a gente encontra são atividades que degradam o meio ambiente. Você citou agora a questão do bug quadriciclo. Fiz um trabalho com Cristina Lapagesse, minha ex-professora da universidade, consultora do Sebrae, pessoa extremamente competente na área de turismo, consultora, gente finíssima, em que nós pegamos uma lei que foi feita nas coxas pela
pela Câmara de Vereadores de Arraial, se não me engano, não sei se foi em 2017 ou 2019. E aí nós estudamos aquele lance, estudamos aquele documento ali, que aquilo ali, para chamar de projeto de lei, acho que é até uma aberração, mas enfim, mas era o que tinha, era o único documento que tinha respaldando a atividade aqui. Pegamos, lemos de cara, identificamos vários erros ali, e a gente refez esse documento, né? Pesquisou, viu como é que a coisa se processa em outros lugares e tal, entregamos na Secretaria de Turismo, protocolamos na Secretaria de Turismo, solicitando que o Poder Público Municipal avaliasse e, em cima daquele documento, mudasse um pouquinho as regras do que acontecia. Eles fizeram, não baseado naquele documento, mas fizeram outro, substituíram aí os termos, inclusive o Lacerda falou, fizeram estudo de capacidade de carga, onde permite-se que um quadriciclo ou outro bug passe por ali e por aqui. Pois bem, só que na minha avaliação, a quantidade de quadriciclos e bugs que hoje trafegam em Arraial do Cabo não está certo aqui no município. E você produz com 2 veículos automotores que trafegam por conta de combustível, seja diesel, gasolina, uma queima de CO2, não é isso? Uhum. Você pode explicar melhor sobre isso, que polui a nossa atmosfera, causa impacto na camada de ozônio, que faz um buraco, que o sol, o raio ultravioleta que queima, que faz, enfim. É um problema que a gente já acompanha há muito tempo, só que a gente ainda não conseguiu transformar essa energia em algo renovável, né? A gente tem energia elétrica, a energia solar, agora os veículos estão entrando no Brasil agora com esse viés mais ecológico, vamos dizer assim, mas eu vejo que, mais uma vez, a gente está muito atrasado com relação ao que a gente precisa fazer, porque, na verdade, esse número de veículos, esse número de bugs e quadriciclos só aumenta no município. E como eu falei anteriormente, também na nossa conversa da semana passada, a gente tem que buscar alternativas para o futuro dessa cidade. E não você saturar o passeio de barco, que já está extrapolado de saturado, e saturar o quadriciclo, saturar o bug, até porque o cara que começou o trabalho com bug e quadriciclo, ele não quer ter que dividir o trabalho dele com 1000 bugs no município. Vão ficar igual a turma do passeio de barco, chega agora na baixa temporada, fica lá no calçadão, lá se matando, baixando o preço para poder ter alguém para passear de barco. Prejudicando inclusive o preço do turismo náutico do município, porque é um absurdo a pessoa vir para Arraial, sair para passear de barco, pagar 30, 40 contos, sei lá quanto que estão cobrando agora. Isso não existe. Inclusive o pessoal do bug está dando a cara do pessoal do passeio de barco assim, porque eles cobram, sei lá, 300 conto, 350 conto para dar um rolê no Caiçara e não ter gasto nenhum, a não ser com o diesel. Gasta mais, para lá é 600 conto. Olha só. Tem que ser, então olha só. Valorizar o trabalho. Justamente. O que eu estou falando é que a situação do passeio de barco ficou tão insustentável. A gente está falando aqui de turismo sustentável. A situação do turismo náutico hoje ela é insustentável. E aí você pega o que já aconteceu de ruim dentro da reserva extrativista e traz para o terrestre, que é a questão do quadriciclo, a questão do bug, que com certeza os empresários, muitos deles, estão insatisfeitos aí pela quantidade de bug e quadriciclo. E isso eu estou falando sem levar em consideração o que eu estava falando antes, que é a questão ambiental. Mas a questão econômica mesmo, do trabalho dessas pessoas, para que eles possam ter uma atividade lucrativa no município. Queria ouvir vocês aí com relação a isso. Guti, em cima do que você falou, o bug ele já foi regulamentado, já tem um número ali específico, já tem um teto. O que acontece, às vezes, eu falei já para o Fábio aqui, que às vezes, a fiscalização de pegar aquelas pessoas que não estão dentro da regulamentação, não estão licenciados e que na maioria das vezes são esses que praticam esses crimes ambientais, que é entrar em locais impróprios. Eu repito, o pessoal que tá licenciado, eles têm uma rota específica. Quanto ao quadriciclo, hoje o quadriciclo ele não roda mais dentro do município, não pode mais. Os quadriciclos, inclusive, eles fizeram bases aqui na Vila, aqui na Rebeste, que eles já saem daqui para as trilhas que já foram catalogadas aqui, vindo na Praia do Pontal, ali na Lagoa Vermelha, e parece que vai sair agora a regulamentação, onde vai botar o teto também do número de quadriciclos, que chega ao que você falou aí, né? O pessoal já está trabalhando, mas tem que ter um limite, igual a gente for pegar o barco, o Fabiano estava lá no início,
Hoje, de repente, na época dele, tinham Um 40 barcos. Um barco 20 de 12 barcos. metros. Então, Barco. Então, hoje são mais de 300 barcos, né? Muito mais. Não, muito mais, mas eu estou falando de licenciado. Tô falando de licenciado. Sim. Licenciado. Esse é outro problema. Já licenciado. vamos chegar lá. Então, em cima dessa parte que você falou de quadriciclos, estão agora para regulamentar, vai ter um número específico, já um teto, e eles não estão rodando mais na cidade, estão rodando daqui da Vila Industrial para suas trilhas aí específicas. Entendeu? Eu queria fazer uma pergunta que fizeram aqui para você, a respeito, voltando lá para o distrito, que a gente não encerrou ainda, meio que a gente entrou no turismo, mas não encerrou, e é um assunto que está muito em pauta, o João Moreno, nosso amigo, grande João Moreno, ele queria saber na sua ótica, né? Até porque aqui é um papo que cada um fala mais ou menos o que entende, o que acha que cabe, né? Ele na sua ótica, né? O João, abraço aí, João, tá? Abração, parceiraço. O que você acha que a prefeitura deve fazer para solucionar, embora a gente já tenha falado um pouco, mas eu quero prestigiar aqui o João, ele está perguntando o que o Fábio acha que deve ser feito ali no distrito, ali nessas casas que estão para ser derrubadas. O que a prefeitura... Isso no caso da área particular? Eu acho que nas duas áreas a prefeitura caberia permuta de áreas, de terrenos, onde o proprietário dessa reintegração de posse aí poderia negociar, né? Não sei qual é a disponibilidade que a prefeitura tem de áreas e tal, mas eu acho que ainda tem. E, na realidade, o outro sabiá já eram áreas públicas, né? Retorno a dizer que poderia ter sido já minimizado esse conflito já antes, lá no passado, por ser área pública e geralmente as áreas públicas pertencem ao município. Então eu acho isso, João. Eu acho que atualmente apagar um incêndio é muito mais complicado do que você estabelecer as áreas de sacrifício e estabelecer as áreas que você pode ter esse viés de concentrar pessoas que precisam de moradia e não têm, né, e vão continuar, pelo visto, sem ter. Né? Eu queria não sei se eu respondi ao João, mas eu acho que sim. Eu acho que deveria ter essas permutas de área particular e as áreas que são públicas, que já foram ambientalmente, né, importantes, hoje não são mais, de tentar alocar essas pessoas, ou deixar nesse lugar que está, ou alocar em lugares que não tem problemas de envolvimentos ambientais, que a gente tem ainda bastante áreas degradadas, principalmente áreas dentro de Álcool, né? Que são áreas degradadas que foram cá de salina, que não precisam ser devolvidas para a lagoa, porque não estão na beira da lagoa e tal. Eu só queria voltar ao que você falou antes, né? Essa questão da capacidade de suporte. Porque se você só consegue delimitar depois que já explodiu, né? Então você tinha, como você falou, nós elaboramos, eu ajudei uma lei que não tinha, né, inicial no Ministério Público, de questionar essa destruição das dunas das praias. A inicial foi minha. Na realidade, não sou contra burgueiro, não sou contra quadriciclo, nada disso. Eu só acho que tem que ter os seus ambientes para isso, né? Então você não pode sair destruindo tudo porque eu estou ganhando dinheiro, né? Eu não posso ter um jet ski porque eu sou cabista, tenho direito de ter jet ski, já que a poluição do jet ski é uma poluição incontrolável, né? Ele percorre uma área enorme, num pequeno espaço de tempo, e são 115 decibéis. Né? O som, para você ver, um som da hora de silêncio e tal, por lei, é 85 decibéis. 115 decibéis, um jet ski, né? Que vai em uma área enorme, percorre isso tudo. Então, imagina esse barulho, se é prejudicial ao ser humano que vive fora d'água, imagina, né, a vida marinha, os animais, a fauna marinha, né, que tem aí. E aí chama a atenção dessa questão também, como você falou, daqui a pouco a gente está expulsando as baleias da área, né? Porque elas fazem a rota dela, elas entram, a gente acompanha, atropela, faz o diabo, né, desrespeita todas as normas, e não quer dizer que ela vai continuar fazendo essa migração com essa interferência humana o resto da vida delas. Elas vivem muito mais do que a gente. A gente vai ter gerações e gerações apurrinhando as baleias, né? Então isso pode provocar um desvio de rota das baleias e de não passar em Arraial do Cabo, igual como acontece com a migração dos cardumes. Se não passar por Arraial do Cabo, passar tudo por fora, acabou a pesca de Arraial do Cabo.
né, realmente. Então, a capacidade de suporte, por exemplo, quantos barcos tem hoje? Quer dizer, precisa chegar ao máximo para ter que tirar e para se fazer esse cálculo, não se faz por quê? Né? Como eu falei, na minha época, era assembleia e foi julgado, aprovado a entrada de uma escuna de 12 metros. Né? E aí as assembleias é isso, era uma coisa muito doida, porque eu era obrigado a cumprir uma coisa que era votada e aprovada em assembleia, mas quem tinha que fazer cumprir era eu. Então, uma semana, aquele mergulhador de Cabo Frio não pode mais mergulhar. Aí chega na outra reunião, aí passa a poder. E aí eu tenho que ir lá para proibir aquilo que foi criado como regra pela comunidade. Olha que coisa interessante, né? E assim mesmo a gente está aí hoje no pé que está. Então, você ter essa função esdrúxula de ter que reprimir aquilo que foi aprovado numa Assembleia, que na realidade pode mudar na outra semana. Né? Ou que as pessoas fazem do Conselho Deliberativo, aprovam coisas que não deveriam aprovar, que são inconstitucionais, como a questão, por exemplo, do jet ski, do som alto. E você imagina uma visitação numa unidade de conservação, que você tem cada barco com um som diferente um do outro, aí qual é a regra? Som ambiente. Pessoal, o que é som ambiente? É aquilo que eu acho que é o som ambiente para mim. Para você, para você, para você. Então, isso não é uma regra. E aí você imagina esses barcos visitando baleia do jeito que eram, melhorou, ou então andando pelo costão lá, né, do outro lado, fora do Boqueirão, cheio de gaivotas, ninhos de gaivota, reprodução de gaivotas, né, e aquele som e as gaivotas apavoradas, né, porque cada um tem um som diferente, as baleias a mesma coisa. Então, cara, é uma coisa de realmente educação ambiental. Não tem outro termo para falar, porque a falta de educação ambiental do ser humano é muito grande. E foi o que falou, a gente depende do meio ambiente. Não adianta a gente achar que é imune e que quem tem dinheiro não vai sofrer isso, só quem vai para Marte, para a Lua, sei lá para onde. Né? Porque não tem para onde ir, meu amigo. Só os Estados Unidos já tem que ter 5 planetas para o que eles precisam, né? Para produzir tanta coisa, tanto lixo, né? Ô, Lacerda, para a gente passar para o ponto com relação à reserva extrativista, antes eu queria fazer mais uma consideração com relação a essas atividades aqui econômicas voltadas para o turismo da cidade. Eu não sou contra nenhuma das atividades, desde que elas sejam realmente regulamentadas e ordenadas. E eu vou citar mais um ponto aqui, que é um ponto que já foi um ponto, inclusive, que é um ponto, inclusive, de problema também na reserva extrativista e que também passou a ser um ponto de problema para o bug quadriciclo, que é o empresário que quer mandar em tudo. Então, ou seja, o cara tem um barco, ele quer ter 2 quadriciclos, ele quer ter 3 bugs funcionando, tudo para ele. Isso, na minha avaliação, enquanto cidadão, enquanto turismólogo, enquanto uma pessoa que pensa um planejamento de uma cidade turística adequado, isso está errado. As atividades elas têm que ser descentralizadas e aí sim, cada um cuida do seu. Se você tem o bug, você vai cuidar do seu bug. Se você é um dono de barco, não. Se você é um nativo extrativista, que deveria ser assim pela regra original, se você é um nativo extrativista e que você tem uma licença para poder fazer o seu passeio de barco, você é o dono, você é o barqueiro, você é o mestre do barco e tem que ficar com o barco. Não é arrendar, vender licença, entregar para outro para poder fazer aquela atividade. A minha avaliação numa reserva extrativista, no município ambiental, sustentável, como deveria ser Arraial do Cabo, na minha avaliação deveria ser dessa forma. Podem questionar, brigar, não gostar, mas cada um no seu quadrado. Né? Não dá para ficar igual um povo querendo mandar em tudo no município, porque senão tem muita gente precisando, muita gente querendo trabalhar para a galera, para os grandes empresários ficar dando mais desperto por aí. Guti, em cima do que você falou aí, cara, o crescimento desordenado, seja de segmento que for, o crescimento desordenado ele traz o caos, ele traz até a falência, né? Ele traz a falência. Pode ter certeza. Então, hoje, os bugs e os quadriciclos, eu acho que passou um pouquinho, mas ainda está em tempo, eles conseguiram controlar, ainda está em tempo. O bug chegou, porque se você for comparar a quantidade de barco, né, para o bug e para o quadriciclo, é uma coisa. O barco agora que estão tentando, mesmo assim continua, a gente vê, chega outro, e chega outro, e chega outro, por quê? Tem um monte de barco sem licença que trabalha, porque você entra na discussão de quem tem direito e quem não tem, né? Inclusive teve ação movida no Ministério Público aí há pouco tempo, de contestação de licença que foi dada aí pelo órgão, para pessoas que
no entendimento de quem contestou, não eram tão merecedoras quanto outras nativas, antigas, muito tempo trabalhando e não conseguiram a concessão, quando pessoas aí conseguiram, né? Então foi a contestação, falaram sobre tráfico de influência, falaram sobre um monte de coisa. Essa foi a contestação, né? Foi o que eu li. E o que acontece? A gente entrou na parte de turismo náutico, né? E essa coisa toda, o Fábio lá atrás participou. Realmente, cara, se você não fizer um controle, a gente ainda teve algumas ações que diminuíram um pouco até a justiça social, até tipo assim, a divisão de receita. Porque você falou de valor. Eu essa semana vi na internet um barco anunciando passeio com avistamento de baleia por R$ 39,90, cara. Olha só. Provavelmente sem licença para fazer. Não sei, não entrei, não sei, mas o que acontece? É a prostituição da prática do turismo náutico. Você botar um passeio que é R$150, que deveria ser ali o piso, o mínimo, né? Pô, se tratando de Arraial do Cabo, um paraíso que é Arraial do Cabo. O trabalho, né? Para você poder valorizar o profissional marítimo, para você poder dar valor ao seu patrimônio, para você poder dar valor ao que a gente tem de melhor, né? Que é a natureza. O cara faz uma prostituição de valores, botar R$ 39,90. Ele está fazendo, ele está se desvalorizando a ele, ao patrimônio dele, aos funcionários dele e a toda uma classe. Ele está ferrando todo mundo. Ele está arrebentando todo mundo. Como é que tu vai oferecer a 100? Como é que tu vai oferecer a 150, que é o preço que o cara está botando na internet, na rede mundial de computadores? Mas sabe por que chegou a esse ponto? Porque demorou muito para tentar estancar, para tentar segurar. E ainda não seguraram. Mas já é um passo. Uma coisa que nós conseguimos fazer alguns anos atrás, Fábio, foi diminuir a capacidade de carga. Que ela chegou a ser 120 e estava numa crescente. Que é com o barco maior, porque cabe mais gente, aquela coisa toda, né? E a gente conseguiu ali, né? Na época nós fizemos um movimento 80-120, né? E chegou ao entendimento de que os 80 era o mais adequado, né? Posteriormente agora, acho que deve ter uns 3 anos mais ou menos, o Conselho Deliberativo, né? Deliberou uma única saída por embarcação, que eu acho que também foi um passo muito importante, né? Porque esperou explodir essa coisa toda para começar a tentar sanar, tentar remediar. Mas foram 2 ações que eu entendo positivas e a gente tem que ir em busca de outras para que a gente possa manter, né, o trabalho, para que a gente possa manter aí o pessoal, todo mundo trabalhando, para que a gente não chegue a um cemitério de barco, porque pode acontecer um negócio desse. Ou você acha que é impossível. Se você vai entrando, um preço desse que está sendo praticado. Hoje, por exemplo, eu conheço muita gente que só consegue trabalhar no verão, cara. E o que o cara vai fazer? O cara vai encalhar o barco, ele gasta um dinheirão, o cara tem a manutenção. Então, tipo assim, é uma coisa muito complexa, mas que tem que ter fiscalização, tem que ter entendimento, tem que ter conscientização de quem está no meio. Tá? De quem está no meio, para que você possa continuar no meio, que você possa continuar ganhando seu dinheiro, porque se for a Bangu, se for aquele oba-oba, salve-se quem puder, fica complicado. E como nós entramos em turismo, eu quero sua posição, né, tua palavra sobre isso aí, juntamente, você pode fazer um relato do que era e do que é hoje, que você acompanha, e aproveitar e responder a pergunta aqui do Matheus, o que você acha. Qual é a sua visão sobre a audiência pública que vai ter dentro da Marina dia 19 agora, né? Que vai ter algumas pautas dessas do turismo aí, sobre arrecadação também de taxas que tem no município. E uma coisa que ele pontuou aqui, que o município suspendeu as atividades náuticas nesse dia da audiência pública. Ele quer a sua opinião. Bom, primeiro... Em relação a essa questão, né, de novo, da coisa dos barcos, da quantidade de barcos, né, a gente até hoje não tem uma definição do que seria a capacidade de suporte ou de carga de quantidade de barco que poderia no espaço da reserva, né, a gente até hoje não tem, se foi feito, foi falho. E a diferença que eu vejo hoje, cara, da minha época, primeiro era Assembleia, não era Conselho Deliberativo. Eu acho que a Assembleia é muito mais democrática e soberana do que um Conselho Deliberativo. Mas a lei é essa. Foi o que eu falei para a Gabeira, que estava conversando contigo antes,
que isso, o SNUC, né, Sistema de Unidade de Conservação, foi uma lei que o Gabeira que trabalhou isso bastante tempo, e eu questionei ele, falei, pô, vem cá, vocês criam essas regras para a sociedade funcionar da forma que vocês veem, mas a Câmara de Deputados não tem um Conselho Deliberativo, é uma Câmara Deliberativo que tem assembleia para votar. Né? Então, na realidade, o SNUC não proíbe as assembleias, mas para mim, eu acho que eu misturaria. Eu teria a Assembleia e o Conselho Deliberativo. Porque nem todo mundo que está no Conselho Deliberativo representa realmente a sua comunidade. Isso é verdade, pura, nua e crua. E muito pescador dando tiro no pé porque quer ter particularidades, melhorar a sua vida e tal, mas esquece da coletividade. Então, acho que o Conselho Deliberativo hoje ele não é coletivo, ele é só em número, mas de representação. Na realidade, por isso que temos problemas mil hoje acontecendo. Em relação à questão da reserva em si, qual é o objetivo da reserva? Né? A obrigação, a missão do ICMBio é preservar a população tradicional e a cultura e a tradição da pesca. Né? E isso aí, ponto. Né? As outras coisas devem ser em consonância, não passando por cima. Então, na minha época, o problema da criação da reserva, ela foi a primeira e única até hoje a proibir a pesca industrial, que era a pesca industrial, os arrastões e grandes traineiras que cercavam aqui, e, na realidade, o peixe, em vez de entrar, ele não tinha a condição de pescar, porque o pessoal ficava no alto do morro vigiando o cardume, de repente chegava a traineira na frente, secava e tal. E, na realidade, o que a gente vê hoje o público que deveria ser o beneficiário da reserva e melhorar as suas condições de vida, econômicas, sociais, seria o pescador. E o que a gente não vê hoje. E aí, dia 19, qual é o grande objetivo? Eu acho que todo mundo deveria concordar que é o recadastramento dessas embarcações, dessa licença. Porque aí você tem condição de ver quem é quem ali. Porque não pode, um cara que já pescou na vida e aí virou vereador ou está de licença da vereança para pegar uma FIPAC da vida, um órgão público, na realidade ele tem um salário que não é de pescador. E não vai pescar por causa desse salário, não vai deixar, vai continuar pescando, vai de hobby, mas não de profissão. Então, por que essas pessoas, e principalmente de barcos grandes, de 80 passageiros, que são barcos de pescador, não vai poder ter e construir, por que ele conseguiu uma licença na frente do pescador, de fato, de barco pequeno? Então, cada barco de 80 passageiros, na realidade, tira passeio de 3 embarcações de 24 passageiros cada uma, e ainda sobra 5 pessoas para ir em outro barco. É isso aí. Né? Então, não dá para entender como é que o ICMBio dá uma autorização para uma pessoa que já foi pescador, mas não é mais, de fato, é hoje que vale. Né? Não foi o que foi no passado. É lógico que você pode ter a questão da coisa de você ser filho do pescador e tal, mas você não é mais pescador hoje, então a licença deve ser primeiro para pescador de fato, para complementação salarial, né? E ao mesmo tempo esse pescador de fato ter essa autorização, e porque é barco pequeno. Sim. Né? E não um cara que tem um barco grande, que trabalha na FIPAC, trabalha sei lá onde, no Executivo Legislativo, e tem o seu salário, que nunca vai ser o que o pescador ganha, e na realidade ele tem autorização, e o pescador pequeno que merece realmente, e que é o pescador até hoje da reserva, que é o alvo da reserva, não ter essa licença. Então, acho que dia 19, o grande passo seria os pescadores concordarem com o recadastramento, porque é uma forma mais justa de você rever os erros que aconteceram, né? Até porque, Fábio, se me permite, eu anotei aqui, botei aqui licenças. Hoje nós temos cerca de 300 licenças emitidas pelo órgão. Se você juntar barcotáxi com turismo náutico e mergulho, aproximadamente... Mas o ano passado, até o ano passado, janeiro do ano passado, não, janeiro desse ano, eram 181 autorizações. Vamos lá. 190, vamos lá. Não, porque são 194, porque pegaram as 13 de mergulho e juntaram com as 181, mas de mergulho. Aí, fora isso, inicialmente deram mais 50 de barcotáxi, já vai para 250, né? E agora estava um processo aí de capacitar um pessoal para
Sim. Não sei se é quem já Turismo tem de base licença ou se comunitária. eles iam licenciar para fazer Quem tem e quem não tem. Essa que é a diferença que você vê. O que é turismo de base comunitária, que você deveria só ter isso na reserva, porque é unidade de conservação, né? Você tem exatamente ao contrário. Onde eu queria chegar aqui. Olha só, vamos lá. Então nós tínhamos 180 licenças. Obviamente, quem convive em Arraial, quem conhece, sabe muito bem que a quantidade de embarcações é muito maior do que isso. Já com as 180 licenças, beleza. Essas 180 licenças, elas deveriam ser entregues para o turismo de base comunitária, para aquele pescador, filho de pescador, que trabalha na atividade, para uma complementação de renda, porque, gente, olha só, o caso aqui é o seguinte, é uma reserva extrativista, o conceito de reserva extrativista, o Fábio está aqui para falar melhor do que eu sobre isso, é justamente você permitir que aquele cidadão, aquele trabalhador, no caso de uma reserva extrativista marinha, daquele maricultor, ou daquele pescador, ou daquela pessoa que tira o seu sustento do mar, para que ele tenha condições de tirar um sustento e a complementação da sua renda a partir do trabalho em cima ali da água, ali, em cima ou embaixo d'água, não sei se tem também mergulhador, está dentro desse esquema. Mas, enfim, hoje o que a gente tem no Arraial do Cabo? Você tem grandes empresários que nunca foram pescadores, grandes embarcações que estão completamente desconformes, né, que não são de acordo com o que deveria ser uma reserva extrativista, porque são embarcações para 80 passageiros, 90, 100 passageiros, mas que não é o que deveria ser uma reserva extrativista, na minha avaliação. E aí você ainda tem as licenças que são concedidas para pessoas que nada tem a ver com nada disso. São pessoas que atuam em outras frentes, ou políticos, ou empresários, ou pessoas que têm outras atividades econômicas muito mais rentáveis, ou até, e que elas têm ali uma licença para poder navegar. Hoje em Arraial do Cabo, você falou aí, juntando o turismo náutico, mergulho e barcotáxi, cerca de 250 licenças. Pô, tem mais de 600, cara, é só olhar que você vai ver, tem mais de 600 embarcações e não para de chegar embarcação gigantesca em Arraial do Cabo. Então, assim, na minha avaliação, o ICMBio ele tem responsabilidade direta nisso, que é o órgão fiscalizador e que deveria impedir. Porque eu não sei como funciona, aí você vai me dizer. Eu sou do Conselho Deliberativo, certo? Você tem a reserva e o ICMBio. Perfeito. A partir do momento que o Conselho apresenta uma pauta ali, que é uma pauta que sugere algo que não tem nada a ver com a reserva extrativista, ou que dentro das regras não cabe, dentro das regras de uma reserva, aquilo não deveria nem ser pautado. E uma vez sendo aprovado pelo Conselho da Reserva, o ICMBio, na minha avaliação, tinha que rever aquilo ali dentro de um contexto do que é uma reserva extrativista e as regras que estão pré-estabelecidas para que haja qualquer tipo de discussão e apresentar ali alguma justificativa para que aquilo ali não fosse à frente. E hoje a gente não vê nada disso acontecendo. O que a gente vê é um atropelo. É um atropelo da cultura da pesca, é um atropelo da marinha dos pescadores, é um atropelo do pescador, é um atropelo da traneira, é um atropelo da canoa, é um atropelo das pequenas embarcações, enfim. E vamos lá. Então, exatamente. Eu queria só lembrar de que antes de a gente falar da questão ambiental, do turismo exacerbado, tararau, uma outra coisa que é muito importante é a questão da segurança dos turistas, das pessoas, né? Quantos acidentes já aconteceram e quantos ainda vão vir? Né? E outra coisa, pessoas já perderam mão, uma fotógrafa perdeu a mão na praia do Pontal. Né? Então, essas coisas acontecem porque isso já está mais do que avisado. O acidente vai acontecer porque já está vindo já desde lá atrás dessa forma. Entendeu? Sem profissionalismo, né, do turismo de exaustão, né, o que a gente vê é briga de mulher com mulher, briga de homem com mulher, desde a marina até dentro dos barcos, né, é um excesso de bebidas alcoólicas que não leva a nada, barulho. Então as pessoas vêm para cá, para Arraial do Cabo, para quê? Para ir para uma zona total ou para vir aqui para realmente curtir o que é Arraial do Cabo, o que era pelo menos Arraial do Cabo. Né? Então concordo com você que eu acho que a palavra é recadastramento. Eu acho que o recadastramento realmente vai poder facilitar
essa identificação de quem não é pescador e está com essas licenças. E aí agora eu levanto o seguinte, né? Para que autorização se a gente sabe que tem talvez a mesma quantidade de barcos ilegais? E são fantasmas que trabalham, ganham dinheiro e não acontece nada. Então, para que autorização se você tem pessoas desautorizadas trabalhando da mesma forma, às vezes até melhor do que quem não tem autorização? Melhor, porque o cara não vai sofrer sanção, pô. Só quem pode sofrer alguma pois sanção é quem tem autorização. E aí, órgão federal, quem não tem... E órgão público, cara, não pode dar esse tipo de desculpa, não, porque eu não posso atrapalhar a evolução econômica. Como assim? Daquele dono da pousada, que não é pescador, e o pescador com barcos de 24 passageiros não tem autorização. E por que isso acontece hoje? Porque o Ministério Público Federal, de certa forma, recomendou que não aumente mais, não entre mais ninguém enquanto não sai ninguém. Que é uma coisa lógica. Sim. Não, uma coisa lógica. Por que você vai aumentar? Por isso que a gente tem barco fantasma clandestino que trabalha aí. Outra coisa que eu sempre falei, como é que você pode construir um barco de R$500 mil e vir para cá para trabalhar ilegalmente? Qual é esse investimento garantido? Tem muita segurança. Né? Garantido. Né? E, ao mesmo tempo, por que o ICMBio não dificulta a construção desses barcos? Não posso proibir construção? Pode sim, se ele vem para trabalhar aqui dentro, chegou, ele vai ficar bota aqui. Aqui, pronto, ou eu comprei um barco de 80 passageiros para sair com a minha família. Bom, né? Então é muito difícil você realmente separar o que é omissão, né, do que realmente acontece, porque não tem fiscalização. Né? Por que o ICMBio não fiscaliza no cais, na Marinha dos Pescadores? Por que não fiscaliza dentro d'água? Tem 30 ou não sei quantos funcionários que fazem autos de constatação. Por que esses autos de constatação não viram auto de infração? Por que as embarcações não são autuadas mais de uma vez? Por que as embarcações não são interditadas? Olha quantas perguntas sem resposta. Alô, ICMBio, hein? Estamos de olho. Eu ia fazer a pergunta para o Fábio, a pergunta do meu amigo... Bigu, né? É Rony, mas eu chamo de Bigu. Mas você já respondeu. Antes de eu perguntar, ele respondeu. Ele perguntou, Lacerda, por que o ICMBio não trabalha em paralelo junto com a Marina dos Pescadores e a BTPAC, que são os únicos dois locais de acesso para você ingressar numa embarcação para fazer o passeio. São os únicos dois lugares de acesso. Ou o cara pega o barco na Marina dos Pescadores ou ali na beira da praia. Então, se o ICMBio se fizer presente ali, só pode encostar barco licenciado, cara. Sim. Fora disso aí, você pode, aí já é lei, você pode atracar uma embarcação para fazer um abastecimento de água ou de combustível ou pegar uma peça. Mas fora isso aí, para você fazer um embarque de passageiro, tem que ser um barco licenciado. O que me foi dito pelo ICMBio é que eles não vão fiscalizar a Marina porque a competência seria da FIPAC. Olha, a competência de fiscalizar a reserva não é da FIPAC e não é da Prefeitura. Tudo crime qualquer um pode fazer, qualquer autoridade que tenha poder de polícia pode fazer, porque é crime. Né? Agora, dentro da unidade federal, geralmente você faz isso junto com a unidade de conservação. Eu trabalhei muito tempo com a Guarda Municipal, que era o Guimarães, que era polícia civil também, e a gente trabalhou muito tempo em uma tremenda consonância, mas cada um com a sua competência. Né? Então, eu acho que essa questão de não vou fiscalizar ali, não vou fiscalizar aqui, é complicado, porque você tem essa missão e esse poder de polícia que a FIPAC, por exemplo, não tem. E a FIPAC, que é um órgão municipal e que vive de arrecadação de turismo, né? Um órgão de pesca, uma fundação que não pode autuar ninguém, jamais vai confrontar pessoas do Legislativo e Executivo. Não, jamais. Creio eu. Não. Né? Então, acho que, na realidade, o que falta é realmente o ICMBio deixar de ser bonzinho e querer agradar a todos e fazer o seu papel principal, que é coibir as ilegalidades dentro da reserva. Aquela história deixa que eu deixo. Até porque a FIPAC, a preocupação dela é a roleta rodar, né, meu amigo? Funcionário público... que vai, quanto que vai, se o barco tem licença ou não é outro papo. O negócio é a roleta rodar. A roleta esse rodou, é outro problema. Esse é outro problema. Que tem que ser discutido na audiência pública. Entendeu? E complementando a pergunta do Ronald, ele fez duas. Ele perguntou o que você acha das lanchas que não são do município e vem praticar aqui
o turismo aqui dentro da nossa reserva? Isso é facultado ao Conselho Deliberativo, né? 50 mais 1 de pescadores, que na realidade eu acho que perde mais coisa do que ganha, né, da pesca. E na realidade a lancha eu tenho uma visão diferente. Primeiro, eu acho que teria que se fazer um estudo que já existe com jet ski, e aí a Marinha está aí com o hidrofone dentro d'água, poderia ajudar nessa questão, a diferença de uma lancha, né, de um barco de diesel, de motor diesel, uma lancha e o jet ski, né? O jet ski é pior do que todos eles. E lancha, qual é o problema de lancha? Se ela vier para fazer só ver as praias sem parar, sem ter lugar de mergulho e tal, eu não vejo grande problema. Tem que se limitar a quantidade, como sempre em tudo, né? Agora, o grande problema para mim, na minha opinião, é o jet ski, pela questão da poluição sonora que ele pratica dentro d'água, né? Então a gente está falando de baleia agora, mas a gente tem golfinho durante o ano inteiro, dentro e fora, né? Então como é que fica essa situação? Golfinho fica lá junto com as baleias, as tainhas também, que é para não atrapalhar o pescador e o pescador poder pescar também. Agora aqui você tem um atendimento diferenciado. Lá dentro, depois do boqueirão, dane-se, entendeu? Pode ter jet ski, pode ter banana, pode ter tudo que não deveria poder por causa da questão ambiental. Então eu volto à minha tese atualmente aqui, está se pecando na questão ambiental, que é a obrigação de todos respeitar. Não só pescador, ICMBio, etc. Porque afeta a todas a qualidade de vida de todos e a saúde de todos, né? Então o que está faltando na realidade é um ambiente sadio em Arraial do Cabo, né, no mar. Que já foi, hoje não é mais. Então, se a gente tiver luz para tudo quanto é lado, se a gente tiver água barrenta descendo porque construiu no Pontal, se a gente tiver barco em tudo quanto é lugar de dia e de noite, não vai ter lugar mais para se pescar e nem e o peixe parar. Barulho de jet ski. Cada um com som, né? E outra coisa, Fábio, que a galera realmente, quem trabalha dessa forma não leva em consideração, porque acha que as coisas são infinitas, né? Que a baleia vai estar sempre ali naquele horário marcado, mesmo com a interferência das embarcações, que os golfinhos vão estar aqui para a gente toda hora estar dando... Só que a coisa não funciona dessa forma. Uma vez que a gente acabou de falar com relação aos impactos ambientais gerados pelo homem, lá longe daqui de Arraial do Cabo, que impactam diretamente aqui. Imagine o que a gente não faz aqui. Eu só queria, Lacerda, voltar aqui, porque olha só, duas pessoas aqui, uma, a Hilda Soares, ela fez menção aqui numa querida amiga, que faz muita falta aqui, a nossa Anitta Murelli, né? Falou que faltou a Anitta aqui nesse debate, com certeza ela está aqui feroz, porque a Anitta foi uma das melhores vereadoras que tivemos na Câmara de Vereadores, e não só vereadora, mas como uma pessoa maravilhosa, que sempre lutou e trabalhou pelo bem do nosso ambiente. O outro é o nosso amigo Denilson Geraldo, acho que ele ficou chateado com meus comentários com relação ao bugre, ele escreveu assim: amigo, se você não sabe, os bugs já foram limitados. Você primeiro procura saber para poder falar. Então, Denilson, a gente sabe, a gente não só sabe, como a gente entende que o que foi feito pela prefeitura foi... Vamos ter um bom entendimento aqui. A prefeitura, existem alguns órgãos e algumas pessoas que são qualificados para fazer estudo de capacidade de carga. Só que eles atendem a uma questão política. Então você acha, na sua avaliação, que se temos, estou te dando um exemplo, se hoje a gente tem 500 bugs funcionando em Arraial do Cabo sem licença, sem uma lei, você acha que o prefeito da cidade vai estabelecer uma lei sem botar esses 500 bugs funcionando no município? Não vai, porque politicamente, infelizmente, né, porque se é um prefeito sério, ele com certeza vai atender o que o ambiente está pedindo, a necessidade ambiental. Como a gente sabe que, infelizmente, não só aqui em Arraial do Cabo, mas em boa parte da região, o que acontece é uma grande politicagem, o que vai acontecer? O cara daqui... Porque foi isso que aconteceu. Na época que quiseram limitar, eu lembro que houveram discussões de limitar a quantidade de bugs. Só que aí o cara que já tinha o bugre há mais tempo foi lá e berrou no ouvido do prefeito. O outro que estava chegando, mas que é amigo de fulano de tal, foi lá e berrou no ouvido do prefeito. Teve gente que estava desde o início da atividade de bug, vou falar aqui do meu amigo Leone, e que ele ficou de fora da primeira licença, e depois foi concedida uma segunda licença, porque ele já trabalhava muito mais tempo na atividade. Então vamos lá. Eu sei que existe uma quantidade X de bugs, os questionamentos que eu faço, quem fez o estudo de capacidade de carga? Foi a prefeitura? Quem concedeu essas licenças? Por qual motivo se estabeleceu o número X de bug? Terceiro,
quais os interesses das pessoas que liberaram essas licenças. É preservar o meio ambiente, é fazer uma política de turismo ordenada ou é atender politicamente para você ter voto? E a última questão que eu coloco dentro desse contexto, quem fiscaliza? Porque não adianta nada, Fábio, você ter uma lei redonda, e eu não estou falando que é o caso, porque a lei pode ser uma porcaria, dependendo dos interesses. Já teve lei, por exemplo, que você podia ter escravo dentro de casa e dar chicotada nele. Isso é correto? Não é, mas já foi lei. Tem gente então, que acha que é, pô. Tem gente que até hoje. Não, então assim, vamos lá. Primeiro, depende da lei, depende do estudo de impacto ambiental, quem que pediu esse estudo, como que foi colocada a lei, quantas licenças a partir de qual estudo, e por fim, o que é não menos importante, que é a fiscalização. Você falou aqui sobre a da gaivota fugindo do barulho. Até hoje nós temos uma lei redonda no município, uma lei que foi aperfeiçoada pela prefeitura, que a gente ingressou, que é a lei com cuidados a tratos de animais aqui domesticáveis, que ela ampliou para animais silvestres. Está dizendo lá, é proibido você dar alimento para gaivota na praia. Você chega aqui na Praia do Pontal, tem uma placa bonita ali. Quem fiscaliza? Fábio, você que é morador aqui da Praia do Foguete, quantas vezes você anda por aí que você já viu o povo dando gaivota, batata frita para gaivota na beira da praia? Dá tudo. Então, pessoal, vejam bem, o que vocês precisam ter compreensão, eu não sou contra a atividade, não sou, eu sou a favor, só que precisa de planejamento e ordenamento para que a coisa se torne sustentável. E não é para mim não, é para você que depende do trabalho. Porque uma vez que acontecer algum problema ambiental, quer ver? Já chama atenção para o absurdo. Denilson, se você é proprietário de bugre, por favor, não faça isso, não cometa esse erro. Cansei de ver o camarada pega o bugre, pega o turista numa pousada e para no posto de gasolina para abastecer o bugre. Gente, isso não existe. Eu estou falando enquanto uma pessoa do turismo. Você tem que pegar o passageiro com o carro abastecido. Depois você vai e faz o roteiro. Você não pode pegar o passageiro para ir para o posto de gasolina. Então já está errado. Então, olha só, são coisas que a gente precisa falar, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter conhecimento, que é para a gente ter uma melhor compreensão da atividade turística e fazer com que essa atividade ela permaneça por um longo tempo, porque as coisas se acabam. Se acontece um acidente grave, se acontece um problema com um bugre desse, ou com uma embarcação, ou com um quadriciclo, como já ocorreu. Ainda bem que não tivemos óbito, mas já ocorreu. E isso pode impactar de uma forma tão negativa que acaba com a atividade econômica de vocês, dos empresários, das pessoas que estão nessas atividades turísticas do município. Então, o meu questionamento é para que as coisas tenham ordenamento baseado em um planejamento, e não que seja feita, desculpe a moda caralho, como a gente está acostumado a ver aqui em Arraial. E aí aquela questão, a lei foi feita para quê? Foi feita para organizar, para preservar, para dar segurança, ou foi feita simplesmente para ser mais um reduto eleitoral? Quais os interesses? Quando a gente fala aí das invasões lá, sendo área de ambiental ou não particular, na realidade isso tudo aconteceu por uma omissão, E por legislação a gente tem bastante. Aí quem fiscaliza é aquela questão. Se não tem quem fiscaliza, tem que ter o Lacerda para ir fiscalizar. Como aconteceu agora. E aí volto a falar. Isso é um direito de cidadania. A Constituição Federal, ela garante exatamente isso, que o cidadão tem o direito de locobrar, de se informar, de perguntar, e para isso tem lá as regras do licenciamento, botar placa, publicação de jornal, etc. Então, quando isso não acontece, ninguém pode ser culpado, Aí a polícia faz o trabalho inverso, Vai lá, questiona a pessoa que está questionando uma coisa que está ilegal, Aí deveria ser o contrário, Deveria ser essa pessoa que está sendo cobrada dessa ilegalidade e responder pelos seus atos de não ter delimitado as áreas, demarcado, etc. Bate-papo maravilhoso. Luciano Menezes está mandando Luciano, um forte abraço. Grande abraço, Luciano. Abraço, meu camarada. Você foi o melhor que passou. Ele falou, você foi o melhor que nós tivemos aqui, Fábio. Tá? Pena que nós não te demos valor, tá?
Aí o outro fala assim, tinha muito traíra do seu lado. Aí o Guilherme concorda, o Guilherme fala, realmente, foi o melhor, saudade. O Ronald, né, meu amigo Bigu, ele perguntou das lanchas, respondeu, e ele falou que as lanchas fazem comércio aqui dentro da reserva, eles vendem passeio aqui, tá bom? Bigu, e o que acontece aqui, ó, Ronald de novo, meu amigo Bigu. Ronald, o Fábio já falou sobre esse assunto, mas eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler aqui para você, para todo mundo. O assunto é sobre o meio ambiente, correto? O esgoto que é despejado na Praia dos Anjos, a Prolagos ou a Prefeitura já foram notificadas? Essa eu não preciso, embora o Fábio já tenha falado, eu vou responder para você. Eu até hoje não vi uma multa paga pela Prolagos. Eu já vi alguns teatros, eu já vi algumas notificações, algum auto de constatação, mas paga eu ainda não vi. Pode ser que tenha. Eu ainda não vi, tá, Gustavo? Nem Fábio. Eu não cheguei a ver. Tá? O tempo que eu não vi. Então fica aí, Ronald. Porém, tá? O ICMBio, os órgãos competentes, têm que cobrar a Prolagos hoje, né? Hoje é Prolagos, que é a detentora aí, que tem que fazer a captação, o tratamento e o descarte no local adequado do esgoto já tratado. A gente vê aí, de tempos em tempos, a Praia dos Anjos, a Prainha, a Lagoa, sendo jogados aí milhões e milhões de litros de esgoto in natura, tá? Isso aí não precisa ser formado em meio ambiente, não precisa ser doutor em meio ambiente, isso aí a gente sabe, né? Inclusive eu fiz uma contestação há alguns anos atrás, Fábio, que o ICMBio, mais uma vez, ela chegou a querer arrochar os barcos, que todos eles teriam que ter aquela caixa coletora, que se não tivesse, que ia ser que não ia rodar. Aí eu perguntei pro ICMBio, tu quer cobrar a caixa coletora de um barco? E o Valão ali, a Prolagos ali, que está jogando bilhões de litros de esgoto in natura ali, tu quer cobrar a caixa né? Isso foi, chegaram a tentar em outro momento. Então tá respondido aí, o Ronald. Pessoal, Só um complemento disso. Claro, fala aí, Fábio. Que é o seguinte, na minha época eu dei multa diária, só que era a prefeitura, né? A prefeitura, na realidade, vendeu barato porque não fez o que tinha que fazer na questão da manutenção, contratação de técnicos qualificados, etc. e tal. Eu me lembro que, na época, se tratava o esgoto e era lodo ativado, que é um puta adubo, né? Chegou a se adubar aí vários jardins de Arraial do Cabo e tal. E me lembro até que, na época, queriam abrir o esgoto para jogar no mar. Veja bem, para tirar e para limpar. Aí eu determinei que jogasse naquela área das piscinas da Álcolis, onde tinha aquele resíduo de barrilha. E, na realidade, nasceu uma floresta de casuarinas. E as casuarinas eram bem mais verdes que as outras. Por quê? Porque onde foi jogado o carbonato de cálcio e magnésio da Álcalis, era acumulado onde tinha o lixão antigamente na Praia Grande, lembra disso? O pessoal trabalhava lá com os pés todos arrebentados, né? Por causa do ácido, né? Do pH ácido, né? da questão. E, pois, na realidade, nasceu esse bosque de vegetação verde. Por quê? Porque ele tirou o carbonato de cálcio, que era o resíduo da barrilha, e virou areia de novo, cara. As árvores agregaram aquele carbonato de cálcio e magnésio, tanto que elas eram mais verdes que as outras. E, ao mesmo tempo, nasceu muito tomate, pé de tomate para tudo quanto é lado, por causa do esgoto, né? Das sementes de comida das pessoas. Olha, e tal. E foi jogado lá. Então, essa reversão foi impressionante, que a gente viu um processo químico natural de recuperação daquilo, simplesmente porque foi jogado uma matéria orgânica ali. E, na realidade, o crescimento dessas árvores, como nutriente, elas sugaram essa matéria orgânica e aí aproveitaram esse carbonato de cálcio que antes estava tipo inerte ali, né? Vamos dizer assim. Então, muito interessante essa questão. Mas aí teve a multa agora do ICMBio sobre a questão da Prolagos, da Prococô-Lagos. O problema é que, como você falou, Prococô-Lagos, porque na realidade a gente paga uma taxa mínima para eles sem ter esgoto, né? Sem ter coleta de esgoto, porque não tem coleta de esgoto na cidade, né? Cabo Frio nem Arraial. Mas eles cobram essa taxa, se você for ver, mas eu não quero pagar essa taxa, mas é uma merreca, mas é uma merreca de uma resolução que vocês criaram para vocês mesmos arrecadar. Sim.
Não é? Então a gente vive nesse país de leis ou vive sob o regime das empresas, né? Então é uma coisa muito doida, né? Então, na realidade, a gente, em relação a essa questão do esgoto na praia, eu já falei isso várias vezes para a EMAC, e aí o ICMBio autuou exatamente por uma ajuda também nessa intervenção nessa questão, na realidade tem que ter uma compensação ambiental para a reserva sobre essa questão da poluição. Sim. Entendeu? Se você está poluindo todo dia aquilo ali, é uma poluição constante. E aí a multa diária é o certo. Você não vai interditar porque vão jogar tudo lá na porta do ICMBio ou de quem multar. Né? Mas na realidade você tem que ter uma compensação ambiental, porque você está poluindo, veja bem, é uma concessionária estadual que polui uma concessionária federal que é a AREMAC. Justamente. E que é a reserva. Né? Justamente. Então, isso não acontece por quê? Eu cansei de falar esse problema. Por que você não pega o advogado e vai lá conversar com o advogado da prova? Vem cá, meu amigo, está acontecendo isso, eu tenho um diploma aqui, eu tenho a cessão de uso da União sobre a água. Sim. E vocês têm a cessão de uso do Estado em relação à água e esgoto. Né? E aí continua jogando e poluindo. Entendeu? Aí o nego fala, porque multar não adianta nada. Mas se não tiver multa, não tem o processo contra a empresa. Sim, para poder tirar a concessão. Eu lembro bem desse processo. Inclusive, na época, um engenheiro que era da prefeitura, na época do governo Andinho, eu tive com ele trabalhava na prefeitura, ele falou para mim, isso é um absurdo, estão querendo vender, dar uma concessão a preço de banana, sendo que isso pode ser resolvido através da manutenção e etc. Que não foi feito. Hoje em dia, acredito que não mais por conta da quantidade de gente que hoje você tem. A Raul do Cabo que aumentou bastante desse governo para cá, do Andinho para cá. Mas, na época, foi dito por um engenheiro que trabalhava na prefeitura e que falou comigo numa conversa particular que não era necessário a concessão. E a gente sabe que, como acontece, lamentavelmente, né, com relação a privatizações, entrega do que é público para o privado, concessões, etc., tudo que acontece nesse país nesse sentido é a preço de banana e a troca de muita propina. Não estou dizendo que houve, estou dizendo que é como ocorre de forma geral. A entrega do patrimônio público, em geral, acontece por meio desses acordos aí. Mas eu tenho uma dúvida sobre essa questão, que é o seguinte, foi privatizado para Cocolagos, tá? Mas como é que chega na praia? É da Prolagos também? O canal? Não. O valão? Não. É de quem? É do município. Do município. E aí, é parceria? Como é que é o negócio? Pois é, porque esse é outro ponto, né? Porque inclusive já houve para se abrir uma CPI contra a Prolagos, não foi à frente, né? Até onde eu sei não foi à frente. Desculpe, né? Não foi à frente, né? Então, assim, a gente realmente fica sem saber. É parceria? Né? O que acontece? Porque é um crime ambiental. São dois responsáveis, dois coautores. Que não só é recorrente, só como incorre toda vez que é necessário. Inclusive está prevista uma frente fria, pessoal. Está prevista uma frente, mais uma frente fria. Já se preparem, porque, né, pode ser que a merda boia e tenha que abrir mais, cometer mais uma vez o crime ambiental de jogar o esgoto lá na Praia dos Anjos. E aí? Mas é o que o Fábio falou, cara. Toda vez que abrir, mete ali 1 milhão, 5 milhões. Uma hora os caras... Porque se você for... Agora é empresa, né? Não é prefeitura. Né? Se você pegar... não sei se foi 2009, não lembro bem. Se você pegar a data que foi passada a concessão para Prolagos, a data que eles começaram a cobrar a taxa, tá? A taxa. Até porque a cobrança dobrou, tá? O valor dobrou. Sim. Teve um aumento de 25%, depois de 50%, e foi a 100%. Então o cara que pagava R$100, hoje ele paga 200. Sim. Então se você pegar os valores... serviço que não é prestado. Se você... inclusive no contrato lá tem o que eles deveriam fazer de investimento, né? Da rede separativa, tudo isso está no contrato lá, competência da prefeitura e competência da Prolagos, que tem a concessão. Se você pegar números, eu tenho uma curiosidade, o quanto essa empresa de merda, né, que é para cuidar de merda, empresa de merda, já arrecadou desde que ela está recebendo a taxa de esgoto, o quanto ela já arrecadou e o quanto ela aplicou, quanto ela investiu no município. É uma conta, né? É uma conta, o quanto vocês receberam e o quanto vocês investiram, tá? Porque eu até vejo extensão de rede, aí a água, né, esgoto, tá? Mas para você fazer a captação de esgoto, o tratamento e o descarte
dele tratado, vocês não estão fazendo. Inclusive, todo mundo está sofrendo, mas tem uma galerinha também ali da Rebeste que está sofrendo, que o pessoal não consegue ficar em casa. Rebeste, Morro da Boa Vista ali, é um cheiro de merda terrível. O tempo todo. Quem aluga apartamento, às vezes tem cliente, tem gente turista que chega e pede o estorno do dinheiro. O cara não consegue. O cara parece que está dentro de uma privada, meu irmão. O cara tá com não tem, o cara dá uma cagada, bota a cara dentro da privada e fica cheirando a merda. É ali na Rebeste. Pô. Já está escrito Leblon. Agora, Leblon, fora essa poluição aí atmosférica, né? Ainda a gente tem a poluição na praia, porque não é só a água, é o sedimento. Sim. Então, se você for cavar ali, você vai ter um sedimento histórico ali, né? Da profundidade, de quanto tempo está acumulado aquela carga orgânica ali altamente poluidora, né? E você entra na água, você mexe com o pé, sobe aquilo. Então, fazer análise de água é uma coisa, fazer análise de água e de sedimento é outra coisa totalmente diferente. Né? Porque a água a corrente leva e tal, mas o que foi depositado? Fica ali, né? É igual falar da questão, né, da dragagem no porto. Porra, por que você tem que ter licença ambiental para fazer dragagem? Porque você vai remover todos os metais pesados que estão ali acumulados há anos. Né? E o que vai trazer de prejuízo para isso? E essa pergunta que você fez aí para o Polago é a mesma pergunta que eu sempre faço para o ICMBio, mas nunca tenho resposta. Quantos barcos ilegais trabalham na reserva? Aí, ó. Fica aí, ó. Responde aí, ICMBio. Pessoal, a gente vai seguir aqui já por... Estamos encaminhando para os finalmente, né? Finalmente aqui. Eu quero agradecer a presença, a participação de todos aí. Quero pedir desculpa aí, algumas perguntas que a gente não conseguiu fazer, porque a gente está meio que tentando acompanhar aqui, mas não chega em tempo real. Então, se alguém ficou algum questionamento depois, eu posso responder no privado. Posso até pegar a contribuição do Fabiano, tá? A gente está à disposição aí para responder qualquer questionamento. Quero aqui agradecer de verdade a tua presença aqui, tá, Fábio? Obrigado, valeu. Estamos aqui. Muito, foi uma aula aqui pra gente, uma aula para quem acompanhou. Então, um cara que tem... com muita tranquilidade você passa todo o seu conhecimento, você passa sua trajetória e você tem conhecimento de causa para falar dos assuntos que a gente debateu aqui, tá? Obrigado de verdade. Obrigado tá a bom? vocês. Ó, fica um abraço aí para todo mundo, agradecer a galera aí que acompanhou. Esse foi o nosso segundo episódio, tá bom? Semana que vem tem mais. Vou passar a palavra ainda. E falar para a galera de Arraial do Cabo aí, população. Dia 19, terça-feira que vem, até o dia da nossa live, vai ter audiência pública na Marina dos Pescadores. A participação da população é muito importante. Fala, meu amigo. Não, eu queria só contar um caos aqui de Arraial do Cabo, que é aquela coisa que a gente fala tanto da sustentabilidade ambiental, né? Que é bom para todos, né? Então, eu estava na Praia Grande uma vez, passando de carro, e vi uma carroça pegando areia da duna ali da Praia Grande, né? Perto onde tem o poço, né? E aí parei ali e falei, pô, meu senhor, você está pegando aí a areia, isso é bem, isso é de todos. Pô, então eu vou levar minha parte. Aí eu falei, cara, fiquei até senso. Eu falei, cara, meu amigo, se você levar a sua parte, cada um levar a sua parte, não vai ter duna, então não vai ser de ninguém. Entendeu? Então, só para trazer essa preciosidade, né? Eu vou tirar minha parte. Se você tirar a sua parte, então não é de todo mundo, é de ninguém, né? Tipo, chegou aqui a médico Vestúcio, é tudo quem chegar primeiro é dono. Como é que é essa história, né? E aí queria agradecer aqui todo mundo que participou aqui, né? Agradecer o convite, né? Aqui aos galos e cumprimentar os galos que estão em casa, aqueles que elogiaram também o trabalho e ao mesmo tempo fazer uma sugestão dos pescadores irem, né, nessa audiência de 19 e realmente, vamos dizer assim, endossarem essa questão do recadastramento, que é a imagem o que o Ministério Público pretende para tentar trazer justiça social aos pescadores que são alvo da criação da unidade de conservação. Beleza. Eu, antes de encerrar a nossa participação, não posso deixar de falar do bolinho de bacalhau, porque antes, né, da gente entrar aqui ao vivo, pessoal, é o bolinho de bacalhau aqui da nossa peixaria Delivery do Galo. Sou freguês, assíduo. Fábio, toda semana pede bolinho para poder degustar durante o final de semana. O bolinho é um bolinho, ó, Yuri tá ali falando ali, ó, nota 10, Dudu também degustou um pouquinho. Bolinho de bacalhau, pessoal, é um petisco, né? Esse, em especial, ele é feito com massa de aipim e você tem ali realmente o recheio de bacalhau por dentro, nada como
melhor como botar um azeite, vai ter que ter azeite de boa qualidade. Azeite de boa qualidade. É igual o português lá não. Então, pessoal, fica aí a dica para vocês, né, nosso petisco da Peixaria Dele do Galo, temos o bolinho de bacalhau, nós temos o empanado de camarão com catupiry, e tem também o bolinho de salmão com creme cheese. Esse é mais difícil que esse. Só que esse é mais difícil. Esse eu não sei nem comer, pô. Esse sou eu que preparo, leva mais tempo, realmente é uma coisa bem artesanal, mas estamos aí para poder atender da melhor forma possível. E você, que é empresário, tem uma lanchonete, uma pizzaria, uma loja de açaí, né, um bar, quiser aí fazer uma propaganda aqui no nosso podcast, a gente vai estar levando esse projeto à frente, só entrar em contato com o Lacerda, com o Dudu, comigo, que a gente vai estar divulgando aí seu estabelecimento ou o seu produto. Beleza? Aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Zé e Juninho da padaria Delícias da Praia Grande. Já lembrei logo do frango assado. Pega tá? um frango, mas não vou pegar um frangão lá Zé, pra o gente frangão comer. daquele bonito, batata, aquelas farofas. O frango do Zé dá pra semana inteira, galera. Eu pego um frango lá na padaria do Zé da Praia Grande, a gente come a família inteira, ainda passa a semana inteira aqui comendo frango, que é um frangão, não é um galetinho. Frango econômico. É um frangão arrumado, vale a pena. Galera, Gente, é isso, obrigado aí pela atenção de vocês aí, pela participação. Semana que vem tem mais, com mais Galo Sem Censura. Um abraço. O Galo canta. Valeu. Falou. Acho que foi legal, né?